encontrar e perceber que aos poucos, né, as pessoas vão perdendo medo de sair, né, de voltar aos lugares, de voltar à igreja. Que bom, né? Nós estamos num momento da igreja, né? Um momento que é um momento que a gente diz, eu acredito que a igreja vai fazendo pedagogia conosco, né? E agora nós estamos no momento da quaresma, né? Que é um momento que a igreja nos prepara, né? Ela nos para, nos chama, nos prepara para a Páscoa. Mas se a igreja não nos parar, não nos trouxer períodos e tempos favoráveis, a gente nunca vai se ver. A gente vai sendo levado pela vida e não para, e não pensa, né? Porque nós abrimos a quaresma com um convite: convertei-vos e crede no Evangelho. Mas essa frase não é para mim mais, né? A gente vai lá, eu estou precisando de conversão? Imagina, quem precisa é meu vizinho, que o povo lá não reage nenhum, aquele parente. A gente não tem noção o que significa conversão, nem que quer acreditar no Evangelho. O cristianismo é uma religião de desejo. Tudo que a igreja faz é despertar em nós um desejo de conviver com um Deus que é vivo. Porque se Ele não despertar esse Deus vivo, eu não ajudá-los, a igreja não ajudar, a conversão, ela não depende do meu esforço, ela é graça. Mas tem que ter uma liberdade nossa do querer buscar, do querer voltar, do querer entender que converter é voltar para Deus, é buscar Deus em primeiro lugar, entender que meu fim é Jesus, que Ele é o caminho, que Ele é a luz que ilumina o meu caminho, Ele que me dá uma direção. Mas se eu não entender que essa convivência com alguém vivo, eu vou achar que Jesus é um acontecimento do século passado. Aí não tem sentido. Aí eu nunca vou entender que a Bíblia é uma carta de amor escrita para mim, escrita para cada um de nós. Eu vou achar que isso aqui é ultrapassado. Enquanto essa palavra não se fizer viva em mim, enquanto a palavra não tiver uma importância na minha vida, aí não adianta. Eu entro quaresma, saio quaresma, faço adoração, e aí não tem sentido. Não podemos viver somente sendo levados. Nós temos que parar. O que a igreja está me convidando? Por que ela fala convertei-vos? Lembrai, né? Tu és pó e ao pó retornarás. O que significa isso? Guardem uma coisa que eu vou dizer. O maior ato de liberdade de cada um de nós, o ser humano, é a escolha, não é? Posso escolher o dia inteiro, eu escolho. E Deus nos escolheu para nascermos. Poderíamos não existir. Já pensaram nisso? Ele te quis. A gente só existe porque a gente é desejado por Ele, amado por Ele, né? Senão a gente não estaria aqui. Pode ter certeza disso, então guardem isso. Quando alguma coisa te incomodar, seu coração ficar aflito, fala: eu sou o resultado de uma escolha de um Deus. Ele sonhou comigo, então minha vida não é em vão. Mas o que é a minha vida de verdade? Porque na maioria das vezes a gente parar e pensar, a gente caminha e carrega Deus como uma mercadoria. Se eu precisar de ajuda, eu chamo. É diferente de eu colocar Deus como o centro da minha vida, Ele ser de verdade o Senhor da minha vida. Então, como a conversão é um processo que não é mágico, você não sai daqui hoje e acorda amanhã convertida. Primeiro, porque é uma decisão. E segundo, que é a conversão, ela é um processo. Ela é um processo diário, né? Eu preciso, até no momento da nossa morte, nós vamos estar nos convertendo. Até a gente compreender que a nossa vida de verdade é Jesus, não é brinquedo, porque nós vamos estar como Ele viveu tudo para nos ajudar, tudo. E isso inclui as tentações que Ele viveu. Nós vamos passar pela vida, a vida inteira, o dia inteiro, decidindo entre Deus e o mundo. Quando Jesus é tentado,
no Evangelho, ele não foi tentado uma vez, ele foi tentado a vida inteira, até na hora da cruz. Enquanto ele estava crucificado, falaram: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Ele foi tentado a vida inteira. Vocês podem imaginar quanta pressão existia em cima dele? Quanta expectativa existia em cima do Messias? Pode imaginar o que foi a vida dele? O tempo inteiro ele fazia opção pelo Pai. Ele entendeu quando Satanás fala com ele: se és o Filho de Deus, manda que essa pedra transforme em pão. Falou: nem só de pão vive o homem. Mas quando ele fala isso, é questão material, porque às vezes a gente acumula, até a gente entender que a nossa segurança não está na conta bancária. A minha segurança não está na pessoa importante que eu conheço. A minha segurança tem um nome só: é Jesus. Nós vimos nessa pandemia que adiantava dinheiro? Não podia nem sair de casa. O vírus, ele pegou todo mundo igual, né? Pegou a turma e ceifou. No primeiro momento ele veio numa violência louca. Não era, mas a gente continua tentada, né? Minha segurança está nas minhas posses. E aí a gente percebe que não é isso. Isso não me dá segurança de nada. Principalmente porque quando a gente pensa na quaresma, quando se vocês receberam as cinzas ou não e falou: tu és pó, é porque na verdade ele pegou esse pó, ele nos fez, soprou na nossa narina, nos deu vida. Então nós não somos qualquer pó, né? Nós somos um pozinho amado, né? Bonitinho, não é qualquer pozinho. Ele fez isso por cada um de nós, né? Nós vamos retornar ao pó. Sim, se Jesus não tivesse vivido a nossa vida, morrido por nós, nós teríamos que chorar e achar: sou pó. Mas ele morreu. Então a gente passa a entender que a ressurreição não é uma sequência da morte, ela é uma consequência de Jesus ter morrido por mim. Uma hora vocês têm que parar e pensar: ele morreu por mim, por minha causa, para me dar o direito a uma coisa que se chama eternidade. Nós não temos dimensão do que significa isso, não. Não temos a menor dimensão do que significa isso. O que é ser convidado, como cada um de nós foi, para viver eternamente com Deus, aonde a morte não vai ter a última palavra. É o que ele fala para Gabriele, já falei isso mais de uma vez. Gabriele, já te ocorreu, né? Era uma mística da época da guerra. Já te ocorreu que você não nasceu? Ela falou: o que, Senhor? Você não nasceu, Gabriele. Mas nasci. Não, você não nasceu para aquela vida que não vai acabar, que não terá fim, onde não vai ter dor, não vai ter sofrimento. Então prepara esse dia, Gabriele, como você organiza uma linda festa aqui na terra. Organiza a sua festa, cuida dos detalhes todos para uma festa bacana. O resto eu farei. Pode imaginar o que é isso? A gente não dá conta de pensar nessas coisas, né? Porque isso nos põe para pensar. Isso é maravilhoso, porque nós temos que pensar na nossa morte. Que pensar na morte é pensar na vida. Como é que eu estou levando a minha vida? Onde que eu estou pondo a minha segurança? Na hora da minha morte, quem é a minha segurança? É Ele, como é na vida. Como é na vida. Porque se a gente não é tentado pelo material o dia inteiro, a gente é tentado pelo poder. Tanto que é bacana ser chique, famoso, né? E a fama acaba, passa, igual uma fumaça. Tem gente que tem problema, não pode ganhar um título que vira a síndrome do pequeno poder e transforma da noite para o dia. Não entendeu que o poder nos é dado para trabalhar mais, servir mais, ajudar mais. Só para isso que a gente ganha cargo. Se a gente tem consciência, né? É para trabalhar mais para Deus, né? Então, quando isso tudo que Jesus passou, ele passou, não foi uma vez, foi a vida inteira, e nós passamos todos os dias. Todos os dias. No mundo voltado para tudo isso que nós estamos falando, do poder, daquilo, como é que você está vestida, da caneta que você usa, do relógio que você está, do carro que você desfila. Você é avaliado nisso. Eu venho aqui e falo com vocês: mas isso não dá segurança de nada. Por que isso não nos dá a eternidade? O que nos dá a eternidade é Deus. Então parar e se ver, fala: eu ganhei o maior presente que alguém pode ganhar, fui chamada à vida. E o que eu estou fazendo com ela?
Aos meus 20, aos meus 30, aos meus 40, aos meus 50, aos meus 60, aos meus 80. Como é que eu estou vivendo? Sabendo que cada dia que eu vivo falta menos um. Menos um para estar diante dele. Fala que o grande trabalho de Jesus conosco, um dos grandes trabalhos, é nos tirar do adultério da ilusão. Porque a gente vive na ilusão. E tirar o povo da ilusão é uma tragédia. Porque o povo fica arrasado, né? Poder entender que a vida é muito mais do que a gente imagina, porque o mundo nos ilude, ele nos enrola, ele nos engana. Não é impressionante? Como é que a gente é iludido, enganado? Então, tudo, quando Jesus for o centro da nossa vida, tudo a gente coloca diante dele. Tudo a gente pensa, isso agrada a Deus? Isso está de acordo com o que ele falou? Isso está de acordo com o que ele pediu? Com a consciência que ele nos dá? Ser filho do Altíssimo. Então, quando a gente inicia a quaresma e fala convertei-vos, pega a sua vida e coloca ela de acordo com a palavra de Deus. Pega a sua vida e abre em Joel capítulo 2, que está escrito: se apresente diante de Deus, rasgue não a roupa, o coração. É tão interessante que quando a gente vai rezar, muitas vezes a gente não reza, né? A gente faz repetição, a gente só pede, né? Orar é outra coisa. A gente chega perto de Jesus e fala: Jesus, eu preciso disso, como se eu não soubesse. Muito obrigado. Tá, ele fala: então tá. Isso não é oração, isso é monólogo. Oração é diálogo. Eu falo, Deus escuta. Eu calo, Ele fala. Mas como é que a gente dá conta de calar? O celular fica do lado, ele vibra e você já olha. Vai que é ele, né, que está ligando. Vai que é ela, né, a gente fica louco, não consegue, concentra. Deus está ali vivo, ele fala: acho que é melhor dar uma volta, né, ver se ela calma o coração. Não, mas eu até calei a boca, o pensamento está não sei aonde, o coração não sei aonde, mas o corpo está ali. Então a gente precisa se preparar para rezar. Eu preciso me preparar para saber diante de quem eu vou estar, que é Ele, e é um Deus vivo. Isso que eu gostaria que vocês entendessem, como que eu gostaria que vocês fizessem essas experiências. É Deus vivo. Vocês vão encontrar com uma pessoa, onde você vai rasgar o seu coração. Fala: Jesus, até agora eu vivi a vida assim, o que você achou? Não precisa contar tudo uma vez o que você achou, não, pode ir por partes, né, querido? Porque se eu contar tudo não vai ficar bom, não. Fala assim por pedaços, fala assim: eu acho que aqui deveria ser diferente, né? Então aprenda, porque a gente precisa de alguém que nos olhe com esperança. E a única pessoa que nos olha com esperança é Deus. Só Ele pega a gente no pior momento da vida da gente e fala: você não é isso, você é capaz de muito mais. É quando uma mãe olha para um filho, né? Já citei esse exemplo de uma mãe que o filho pode ser um bandido, marginal, pode ter matado, feito atrocidades. Ela fala: meu menino é tão bom, gente. Menino é uma beleza, gente. É o olhar de amor. Então Deus é o único que consegue nos extrair da gente mesmo. Porque Ele nos ama do jeito que a gente está. Mas é porque Ele sabe que vai nos transformar naquilo que a gente foi chamado para ser. Imagina que o trabalho é longo. Porque enquanto não apresentar tudo para Ele, Ele não trabalha. Jesus é tão delicado, vocês vão aprender a conviver com essa doçura que é Ele, né? Ele só vai trabalhar na sua vida aquilo que você apresentar para Ele. Você fala: Jesus, deixa eu contar uma coisa para o senhor. Eu preciso aprender a perdoar, estou com a raiva do que colega trabalha. Como é que eu faço? Quero matar, mas o senhor falou: não matarás. Então eu não posso matar. Então o senhor me ajuda. Então você entregou o caso. E Ele vai trabalhar seu coração. De repente você está abraçando com os inimigos, se dão as mãos. É uma coisa impressionante. Você fala: mas esse menino é até bom, porque ele te fez ver com os olhos dele. Deus vai transformando o nosso coração, que é duro. Nosso coração é duro. Santo Agostinho fala que Deus nos fez para coisas tão grandes, que o nosso coração é tão pequeno que não dá conta de dimensionar. Então Deus coloca em nós o desejo, né, que eu falei. O desejo, a gente começa a rezar. À medida que a gente reza, o nosso coração se dilata, aí Deus trabalha. A gente reza mais, o coração dilata mais, e Deus vai trabalhando em nós, né? Até a gente conseguir entender para que fomos feitos, né? Então, mas a gente vai rezar, a gente escolhe umas coisas, conta para Jesus e guarda outras no porão. Não vou contar isso para ele de jeito nenhum, como se ele não soubesse. E ele finge que não sabe, porque ele é delicado demais, educado demais para falar assim: você está me escondendo um negócio.
Ele não vai fazer isso nunca. Tinha uns sacerdotes aí, Padre Pio, esses santos, né? São Maria Vianney, que o povo confessava e falava assim: aqui está faltando um pecado. Imagina. Diz que Padre Pio era assim: o pessoal ia lá para onde ele estava e o pessoal já alugava um lugar para ficar, porque sabia que ia lá para confessar com ele, que não seria absolvido. Ia ficar uns dias lá. A pessoa confessava e ele batia a portinha do confessionário e falava: vá primeiro rezar, pensar, depois você volta. Muda de vida, depois você volta. Tinha pessoas que ficavam semanas lá até conseguir o perdão dele, porque ele não perdoava fácil, não. Vai melhorar sua vida, você está faltando de contar uns pecados. E ele era terrível, né? Padre Pio não era desse mundo mesmo, né? Então, a gente precisa aprender a colocar as coisas para Jesus, né? Precisa aprender a colocar as coisas para Ele. Fala com ele: Jesus, deixa eu mostrar sobre a miséria, porque o Senhor é o único amigo que eu posso me rasgar. Porque dependendo do amigo que te conhecer muito, ele pode usar aquele defeito seu e depois te destruir. Mas aquele que pode te ver nu da alma, é Deus. O que está escondido para Deus que Ele não sabe? Só que a gente finge a ilusão, né? A gente vive na ilusão, não é? Na ilusão de que engana a Deus, né? Igual, esqueci o nome, Jonas, vai para Nínive. Não, vou. Achou, entrou no navio, achou que estava escondido de Deus. Deus falou: deixa eu chegar em alto mar, que eu vou fazer o navio acontecer alguma coisinha lá. Deixa eu chegar lá em alto mar. Fala: quem é que está fugindo aqui de Deus? Ele falou: fui eu, né, gente? O que eu vou fazer? Então vai cair lá dentro, vai enfrentar o que você veio fazer. E a gente, enquanto a gente não se enfrentar, enquanto a gente não tomar consciência da nossa fragilidade, do tanto que somos nada, absolutamente nada, da nossa miséria, quando a gente não entender a nossa fraqueza, a gente acha que a gente é bacana. Porque o contrário que a gente precisa para caminhar com Deus, a gente precisa de obediência e de humildade. Sabia que a gente não é nada, mas nada, não é capaz de um pensamento que presta sem Deus. Porque enquanto a gente for autossuficiente, orgulhoso, vaidoso, Deus fica esperando. Não cabe. É preciso se esvaziar. Então, por isso que o primeiro mandamento, vocês sabem qual é? Qual que é o primeiro mandamento? Graças a Deus, todo mundo sabe. E agora vai ficar difícil, mas vocês vão saber. Qual que é a primeira bem-aventurança? Para casa, estudar as bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança: bem-aventurado o pobre de espírito. Olha como é que um casa com o outro. Quando Deus Pai, no deserto, falou para Moisés: amarás o Senhor teu Deus, vocês não vão fazer ídolo para vocês adorarem. Enquanto Moisés estava lá, o povo já arrumou um bezerro de ouro. O que eu estou querendo dizer? O ser humano, ele precisa de muita aprovação. A gente quer sempre que as pessoas te elogiem, sempre que as pessoas te aplaudam. A gente quer ser visto, quer ser notado, quer fazer sucesso. Vive de Big Brother, né? A gente quer ser famoso 5 minutos, né? A gente quer ter uma rede social e ter 2 milhões de seguidores, né? A gente quer sempre a geração do olhar estrábico, né? A gente não consegue concentrar na gente, está sempre olhando a rede social do outro. Você vê: nossa, já tem tantos seguidores, e o que eu faço para conseguir tantos seguidores? Né? É um tanto de nada, né? Porque isso tudo é um tanto de nada. Fala: mas você tem Instagram, tem, porque alguém faz para mim, porque se depender de mim, você nem entrar. Nem sei o que está lá. Alguém hoje mandou uma mensagem: não, que lindo que você fez. Eu não, foi eu não. Não nem notícia, é verdade. Não precisa ficar assustado, falar: Filó, né, você no Instagram? Não, meu sobrinho que resolveu fazer, faz lá, é pronto. Porque eu, minha filha, não mexo em nada. Porque eu não tenho paciência para essas coisas. Eu acho, sinceramente, um tanto de nada. Mas rede social nos ajuda para evangelizar, né? Mas só. O resto, nada. Um tanto de nada. Então, a gente está sempre com o olhar lá, estrábico, porque a gente quer aplauso, quer tudo, quer ser adorado, quer ser amado, quer ser elogiado. E se alguém, né, você que é o melhor, o chefe escolheu o outro, você quer matar o chefe, porque você não viu todo o seu valor, como que é isso? Então, quando Jesus fala, vocês imaginam o que é amar a Deus e se esvaziar e ser pobre, para que somente Deus seja o Senhor da sua vida? Isso é a vida inteira. Por isso que o primeiro mandamento
casa com a primeira bem-aventurança, porque eu tenho que me esvaziar. Eu não tenho que ter um tanto de ídolo em mim, não, para que Deus possa ser o meu tudo em tudo, como diz Teresa de Calcutá. O Senhor é o meu tudo em tudo. Imaginou até Deus ser isso em nós? É uma vida. Mas se eu não começar com essa quaresma, mas é só nesse tempo da quaresma, Filó? Não, era agora, porque agora é o tempo que é necessário para que eu comece a me converter. Agora é o tempo que eu tenho que ler a palavra. Jesus está falando para mim. Quando ele fala não julgue, é não julgar. Quando ele fala não olha o cisco do olho do seu irmão, olha a trave que está no seu. Avalie a sua vida. Olha se você levantou hoje de verdade disposta a servir a Deus ou a você mesmo. Então é isso que a gente tem que ir transformando em nós. É isso que a gente tem que ir tomando consciência, que tudo que eu faço é com Ele e não sozinho. E eu falo que nesse tempo todo da minha caminhada, olha que não é brincadeira a minha caminhada. Eu fiz uma palestra, deve ter uns 3 anos, 4 anos, não sei, na Federal, para os estudantes da ética, da medicina, e era sobre atitude do profissional de saúde diante do sofrimento e da morte. Discutir com eles como é que se lida diante da dor do outro, diante da morte, né? E quando o colega me ligou e falou, agora tem 1 ano que está atrás de mim com isso, falou, nós estamos transcrevendo as palestras que teve no decorrer do ano, porque nós vamos fazer um livrinho. Eu preciso que você leia a sua palestra para corrigir, para poder publicar. Deve ter um mês e pouco que eu fui ler. Sentei para ler a minha palestra, para corrigir, para poder publicar. Morri de vergonha de mim. Chorei demais. Liguei para o meu confessor e falei, marca uma confissão urgente. Primeiro que fala demais. Aí eu leio carta de Tiago, fala, pronto para ouvir, lento para falar e lento para irar. Falei, minha Nossa Senhora, mais confissão. Situação não é boa, né? Porque fala muito. Segundo, que claro que era eu que estava falando, era eu que estava contando os casos, mas eu já entendi que não sou eu, é nós. Eu não faço nada sozinha, sou eu e ele. Aí mudei a palestra inteira para o plural, porque não sou eu. Falei, Jesus, eu vim pedir perdão, porque não sou eu, somos nós. O Senhor trabalha em mim, o Senhor me ajuda, o dia inteiro, eu falo o dia inteiro. Na hora que eu vou falar um trem para ser publicado, eu coloco eu. Ainda bem que tive tempo de pedir perdão, corrigir tudo antes da publicação. Mas é assim, porque a conversão é um processo lento, até a gente tomar consciência. E Jesus faz um convite para nós, ele fala, permaneça no meu amor. É o lugar que a gente deveria querer morar, é no amor dele, mas a gente prefere a confusão. Quanto que é difícil colocar alguém para rezar. Eu fico até admirada que hoje está mais cheio. Deixa o povo para rezar um terço. Ela fica brincando que eu rezo muito terço, mas é porque eu gosto de rezar mesmo. Mas se eu tenho 5 minutos, o trânsito engarrafou, vai um terço, isso não tem dúvida. Mas como que é difícil reunir as pessoas para rezar, porque o mundo inteiro nos seduz. Eu falo que é o adultério da ilusão, até a gente entender que Ele é o Senhor absoluto da minha vida, e que tudo eu deveria voltar para Ele, o tempo inteiro estar com Ele, o tempo inteiro optar por Ele. Mas é interessante que a gente começa o dia com o sinal da cruz, passou um pouquinho, já perdeu Jesus, no meio do caminho, foi de onde ele estava? Não viu Ele. Se alguém fala assim, como é que está a sua caminhada espiritual? Você não sabe. Também que ninguém te pergunta isso, né? Alguém te perguntou isso? Não. Como é que você está do ponto de vista de cristão? Se eu te falasse agora, como cristão, onde você está na sua caminhada? Fala, não, filho, eu sei que Jesus é filho de Deus, nasceu de Nossa Senhora, teve São José na história, não teve São José? Teve, fugiu para o Egito, quiseram matar, depois voltou, aí morreu na cruz. Aí tem a Páscoa, que tanto que já sabe. De verdade, nós já estamos em março, vocês leram o que a respeito de Jesus até agora? Nada. E Ele é o Senhor. Então a gente não estuda, a gente não lê. Não estou falando para ler só a Bíblia, não, estudar a vida de Padre Pio, Teresa de Ávila, Teresa do Menino Jesus, Santa Teresinha do Menino Jesus, Tomás de Aquino. Claro que ele tem, são não sei quantos livros, acho que são 10. É ler,
meditar, pensar. Sabe por quê? Porque essa é a vida verdadeira. O resto é ilusão. E nós estamos inseridos nesse mundo, mas não pertencemos aqui. Somos dele. E temos que dar testemunho dele, de um Deus amoroso, de um Deus que é por amor. Porque qual que é a maior tentação, depois dessas 3 que Jesus viveu, qual que é a maior tentação que hoje nós vivemos? Dependendo do dinheiro, dependendo do poder, qual é a maior tentação que hoje nós vivemos? Nós, desse século, o que vocês acham? Aqui na escolinha de certo e errado, não. Só meu irmão. O que vocês acham? Qual que é a maior tentação? Desconfiar do amor de Deus. É a nossa desconfiança dele. A gente não confia de verdade que Jesus nos ama, a ponto de ter morrido na cruz, por cada um. Então a gente vive inquieto. Estou falando mentira? Vai me corrigindo. A gente vive preocupado, estressado. Minha filha, você tem tempo de comer? Já comeu a unha da mão, do pé, está comendo as cutículas? Para quê? A gente esqueceu de domar a louca da casa, que eu já falei com vocês, que é a... Aprenderam? Quem que é a louca da casa? Que todos nós temos. Dentro da nossa casa, que eu sou, nós temos uma louca. Como é que ela chama? Imaginação. Eu assento aqui e começo a pensar. Ele é meu namorado, mas será que ele está me traindo? Aí se ele estiver me traindo, como é que será que a moça? Se você já matou ele, ele não sabe nem de quê. É a louca da casa. Tem dia que ela tem que ser amarrada. Teresa de Ávila falava isso com Jesus. Jesus, a louca hoje, está solta. Amarra ela, porque senão hoje não vai dar jeito, não. Então, se a gente confiasse em Deus de verdade, nesse amor dele, que é um amor incondicional, que é um amor que é eterno, um amor que é gratuito, um amor que nunca vai mudar, eu ia me preocupar com o quê? Com nada. Em Mateus 6, 24, 34, Jesus fala assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Mas Filó, minha filha, eu tenho que pagar a conta. Mas é porque Jesus está chamando a atenção que a gente está muito preocupado com a subsistência e não preocupado com a vida. E a vida é eterna. Outro dia uma moça falou comigo lá no consultório: Filó, eu sou tão mais nova que você e eu vivo morta, cansada. Qual é a diferença? Falei: o que a gente come? Do que você se alimenta? Eu recebo a Eucaristia todo dia. Você tem quantos anos que não comunga? A diferença é o que se alimenta. A energia, o motor que me põe para andar tem um nome, chama Jesus. Compreende quando ele fala, e ele manda vocês, ele manda a gente olhar para 2 coisas, no mesmo capítulo, Mateus 6, 24 a 34, lá em 33, o que ele manda a gente olhar? Nossa, muito para casa hoje, né? Olhai as aves do céu, olhai os lírios, eles não ceifaram. No entanto, Deus não esquece de nenhum deles. Eles não plantaram. Outro dia que a gente confiar nesse amor, vai ser um trem louco. Porque o que vai te deixar instável na vida? Nada. Porque a nossa segurança, a nossa alegria, a nossa estabilidade não vai depender do que me acontece externamente, mas somente do fato de eu estar em Deus, em saber que Ele é o meu Pai e que Ele nunca vai me abandonar. Do mesmo, uma mãe que segura a mão do filho para andar, mas às vezes solta porque tem que passar em algum lugar. Deus, nós estamos nos braços dele e ninguém é capaz de nos tirar dos braços dele. Nem a dor, nem a morte, nem espada, nem a tribulação, nem o sofrimento, nem doença, ninguém nos tira dos braços dele, está escrita a palavra. E diz que quando a gente morre, ele muda a gente de braço, ó, de morrer de paixão por isso. Ele nos tira de um braço e põe no outro braço. Precisa de morrer. Um Deus que cuida, né, que é delicado, que é generoso. Ele fala: eu cuido do verme da casca da árvore. Como é que eu vou perder um de vocês? Com os cabelos, dos fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Você é precioso aos meus olhos. Eu cuido de você. E nós continuamos roendo as unhas, tenso, preocupado, estressado. O mundo está estressado, o povo está de mau humor. Freia, acha ruim. Você olha e fala: você está me olhando por causa de quê? Ó, eu te achei bonito, gente. Olha olhar para os outros, mas a luta. Eu continuo falando bom dia pelas escadas da Santa Casa, até o povo resolver me responder. Porque o povo é mal-humorado. Falo: gente, para que o mau humor? Se alimentasse do Senhor teu Deus, entregasse o seu dia a Ele e falasse: tudo que vai me acontecer hoje, eu sei que o Senhor já organizou. Por quê? Porque me ama.
Então, porque me ama. Isso é encantador. Então, até a gente entender essas coisas todas, isso é o processo de conversão. Até a gente ter uma confiança incondicional em Deus. E tudo que eu vou fazer, eu vou olhar para Ele. E tudo que for acontecer com vocês, vocês conversam com Ele. E tudo que vocês desejarem, vocês falem com Ele. Entrega seu sonho para Ele. Esse tanto de menina linda que está aí, né? Nunca vi tanta menina bonita. Todo mundo deseja casar, tem uns maridos bacanas, né? Conversa com Ele. Fala, Jesus, manda um José lindo para mim. É assim, vai chegar. Fala com Nossa Senhora, me arruma um José. É assim, vocês vão colocando, não fica tentando procurar esses moços onde eles não estão, porque não vai ter nada que presta, é só ilusão, né? Então, aprendam essas coisas. Hoje a maior tentação do ser humano é desconfiar, é achar que Deus não existe. Essa coisa é coisa de passado. Imagina se Jesus hoje está aí vivo. Imagina se Jesus está aqui agora nos olhando. Ele falou, você alucina, claro que Ele está aqui, né? Então imagina. A gente vive de ilusão. Então, o mundo quer. Você fala de Jesus, você faz um bolinho. Você fala que você acredita em Jesus, que você reza, não fica um. Né? Não fica não. Fala de morte, não fica um. Lá no CTI, para manter o povo numa aula de morte, é uma luta. Eles vão passando mal, fala, está passando mal, moçada, mas é a vida, viu? Vamos ficando firme, porque daqui a pouco vocês têm que enfrentar o óbito agora do seu paciente, depois de alguém da sua família, depois do seu próprio. Vamos preparar, colocar uma vida com sentido, saber para que estamos aqui, para aprender a amar, saber que caminhamos na presença de um Deus maravilhoso e que vamos voltar para a casa do nosso Pai e a vida será eterna. São João Bosco tinha muito sonho interessante, depois vocês leem a vida deles, vê que bacana. E um dos meninos que ele ajudou muito, que foi espetacular, né? Tudo que São João Bosco fez por esse menino, e ele morreu. E aí um dia São João Bosco tem uma visão com ele. E ele fala, nossa, mas você está no céu, que coisa maravilhosa. Ele fala, aqui não é o céu ainda não. Não, que é a antessala. Isso aqui é a antessala. Você ainda não viu o céu não, porque para você ver o céu, você tem que morrer, porque você aí verá Deus. Pode imaginar? Não tem dimensão que significa isso não. Não tem dimensão. Então a gente acha pesado quando fala, convertei-vos. Fala, imagina, estou ótima, vou à missa uma vez por semana, olha que bom. Péssimo, uma vez por semana? É como comer uma vez por semana. Dá conta desse jejum? Então a nossa alma está desnutrida. O cristão tem que ter duas marcas. Uma da alegria, né, gente? Então, onde é que a gente passa, tem que ser que a alegria, né? Fala a verdade. Que o povo fica feliz. Por quê? Porque eu tenho Jesus. Se eu tenho Deus, tem tudo. O que pode me perturbar a vida? O povo até tenta, mas não consegue. Por causa dele. A gente olha para ele e fala, vai pôr estrelinha. Eu falo que ele põe estrelinha para diminuir o tempo do purgatório. É assim, convivendo com ele. E segunda marca do cristão tem que ser amor. Não podemos ser azedo. E todo mundo aquela pessoa que ele te mandar, é a pessoa que você tem que resolver o que ela está precisando. Aquela pessoa que chegar, é ele. Guardem isso. Ele vem de várias formas. Ele vem. Então, para ver se você está atento na presença dele. Fala, você está achando que você me engana? Me engana não. Sei que eu sei. Então, aprender isso. A marca do cristão tem que ser essa. Por que eu vou falar de um Deus de amor e a gente comunga e azedo? Como é que eu posso falar que o Deus é de amor, que Ele cuida de mim e eu sou egoísta? Como é que eu posso falar com meu irmão de rua? Não, está chovendo. Você vai para casa, não tem casa. Agasalha, Deus cuida. De quê, meu filho? Agasalha ele primeiro. Ele está com fome, mata a fome primeiro. Depois fala de Deus. Primeiro acorde que ele é seu irmão. E Deus está ali, habita ali. Então é muito sério. Nossa conversão é muito séria. É de verdade entender que todos aqui somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Não tem um trem mais revolucionário que isso não. A gente reza Pai Nosso, não é Pai meu. O pão é para todos nós. Qual é a raiz do mal? Por que existe quaresma? Porque existe o mal, existe o pecado. Qual que é a raiz de todo pecado? O egoísmo. As pessoas brigam, começam a observar. Por que tem tanto pecado? Depois vocês dão uma passada nos 10 mandamentos, que eu não vou perguntar. Dá uma passada para ver qual que é a raiz que Deus colocou ali. Para poder nos mostrar. Qual que é a raiz? O que eu mato? O que eu roubo? Porque eu acho que tenho que ter tudo. Eu não divido. Eu não divido, tem que ser meu. Mas você já tem 3, mas eu quero 4. É Davi, o pecado de Davi, ué.
Que o Natan vai lá e fala: Davi, deixa eu te contar uma história, Davi. Tinha um homem muito rico na cidade, tinha tudo na cidade, sei quantas ovelhas, sei quanto isso, aquilo. E tinha um outro pobrezinho, Davi, que só tinha uma ovelhinha. E aí ele foi lá e roubou essa ovelha dele, matou. O que se faz com esse homem? Davi falou: tem que matar esse homem. Ele falou: pois esse homem é você, Davi. Aí Davi toma conta, noção do pecado que ele fez. Então é assim, a gente não tem dimensão das coisas. Tem que parar e pensar. Jesus, eu quero começar uma quaresma. Já vivemos o primeiro domingo, só falta mais 3. Me ajuda. Eu de verdade, eu quero ser uma católica diferente, eu quero ser cristã. Eu quero que as pessoas vejam as minhas atitudes e saibam de quem eu sou filha. Eu quero de verdade viver uma vida com o Senhor. Me dá a graça. Eu quero, entender? A liberdade. Me dá a graça, Ele te dá a graça. É assim. A nossa vida é um encontro da liberdade com a graça. Liberdade com a graça. Senhor, eu quero ir à missa todo dia. Vai te dar a graça. Senhor, eu quero confessar, pelo menos uma vez por mês. Ele vai te dar a graça. Senhor, eu quero... E Ele vai te dando, é assim. Mas se a gente não pedir, Ele não dará. Porque Deus não nos obriga. Porque Deus não quer escravos. Nós somos filhos livres. E o amor é uma escolha. Eu também escolho a Ele, né? A resposta de ser amada é a minha resposta de amor. Porque a dívida que a igreja tem com cada ser do planeta é: Deus te ama. O que você vai fazer com essa verdade é uma opção individual. Eu posso não querer, ou eu posso falar: uau, Ele me ama, eu também vou amá-lo. Eu vou fazer uma vida de resposta de amor, e eu quero permanecer no amor dEle, como Ele me sugeriu em João 15. Permanecer em meu amor. Se vocês resolverem contar lá hoje, fala 11 vezes, permanecer. Por que eu não quero ficar com Ele, quero a confusão, a discórdia? Aprenda a viver no amor. Peça a Ele a graça, fala: Jesus, me ajuda a permanecer escondida no seu coração. Escolhe uma chaga para ser escondida. Me ajuda a me esconder. Eu quero permanecer perto do Senhor, para poder permanecer feliz. Né? É assim. Eu quero, mesmo que aconteça situações difíceis, sofrimento vai vir, mas eu sei que eu não estou sozinha, eu não passo sozinha. É assim. Então esse é o convite, né? Para que a gente possa começar. É tão interessante, né? Uma experiência do Rosário da Madrugada, né? Antes de eu encerrar, que o Rosário, nós chegamos lá no estúdio 10 para as 4, lá dentro do Instituto, e ar-condicionado pesado, mas pesado. Eu estava com blusa de malha mais grossa, mas eu tenho Renault, fico completamente roxa com frio. Eu estava exatamente, ele estava, Jesus exposto, né, Santíssimo, estava eu e a irmã Raquel, uma do lado da outra, atrás dele, você estava atrás, literalmente dele, colada, quase lá dentro do sacrário, né? E o irmão Luiz Maria do outro lado. E o irmão Luiz Maria começou a ficar preocupado, porque ele viu que o ar estava muito pesado e eles estavam com uma capa. Até na última vez que eu comentei, que eu falei que Pedro, quando negou Jesus, logo depois que ele negou, enquanto ele andava com Jesus, estava aquecido, alimentado, nutrido. E logo depois que ele negou Jesus, ele foi se aquecer nas fogueirinhas do mundo, né? Não foi? Se vocês lerem lá em Lucas, fala que Pedro então negou e foi ficar no pátio, numa fogueirinha com o povo. Porque é assim, a gente quando larga Deus, fica atrás do foguinho do mundo, que não dá nada. E foi tão interessante que eu estava atrás dele e o calor era impressionante. Então eu estava aquecida por causa da presença, né? Assim, é muito vivo, né, gente? Eu chorava igual uma menina, né? Porque é muito vivo, né? Jesus Eucarístico, ele me emociona demais, né? Porque ele vivo, escondido sob um véu, né? Que não nos deixa ver, a gente não daria conta de ver toda a majestade, né? Mas você sentiu o calor, né? Isso é de impressionar as coisas que Ele nos permite viver, né? Porque Ele está ali, vivo. Se a gente fosse santo, a gente escutava um coração que bate. Mas como a gente não é, não escuta, né? Mas Ele está ali, isso basta, né? Então é preciso, e tudo que eu desejo para vocês nesse período de quaresma, é esse exercício de estar na presença de um Deus que é vivo. E estar atento com a maior tentação que a gente vive. É desconfiar que Deus nos ama.
desconfiar desse amor. Fala, Filó, você não sabe do problema que eu estou passando. Não precisa saber não, Jesus sabe. Entrega de verdade assim para ele, fala, é do Senhor. E fala com ele, agora eu só posso fazer o que o Senhor quiser, porque o meu problema o Senhor já vai resolver, né? E dá sequência. Vocês têm que experimentar o amor dele, para vocês, a cada dia, querer amá-lo cada vez mais, querer cada vez mais fazer opção por ele, a escolha dele, até a gente desejar profundamente voltar para casa, porque é para estar com ele. É uma alegria sem fim, né? É o que a irmã Madre Faustina toda hora queria ir embora, queria ficar com ele. Falava, ainda não, Faustina, calma que você ainda tem que acabar com umas coisas. Porque à medida que você experimenta Deus, aqui não tem nada mais que te seduz, nada mais que te encanta, né? Porque ele é, como diz Teresa de Calcutá, ele é meu tudo em tudo. Como eu desejo que de verdade, assim, desculpem ter alongado, mas experimentem a religião viva, Deus vivo, Jesus, ele já ressuscitou. Nós fazemos memória de tudo isso, porque nós temos que lembrar todo o processo da nossa salvação. E a última coisa que eu queria falar com vocês, que Bento XVI sugere para nós, e que talvez a gente não tenha hábito. Bento XVI diz assim: quando houve a encarnação, foi o anjo que anunciou a Maria. Zacarias também, quando João foi nascer, antes dele nascer, que Isabel iria conceber, foi um anjo que falou com Zacarias. Foi um anjo que falou com José, que ele podia confiar em Maria. Foi o anjo que anunciou aos homens que uma alegria imensa chegava no mundo. Então ele falou, chamem os anjos da guarda de vocês. Não sei se vocês têm o hábito de rezar a oração do anjo da guarda e de rezar todos os dias pelo anjo da guarda e pôr serviço nele mesmo, pode chamar, que ele adora ser ocupado. Põe um anjo da guarda para poder se ocupar, dê trabalho a ele. E nesse período da guerra, à noite hoje, quando vocês forem dormir, peça o seu anjo para ir consolar alguém lá na Ucrânia, lá na guerra, alguém que está precisando de um consolo. Pode ser que seja uma criança, seja uma mãe, seja uma mulher. Essa é a comunhão dos santos, não é? O seu anjo irá. Então, pede o seu anjo da guarda, fala, vá onde está precisando. Se não tiver ninguém para ele poder ir, mande ele visitar Jesus no Santíssimo, para que Jesus não fique sozinho. Então, Bento XVI, eu li isso hoje, ele falando, a gente precisa, nós não podemos negar a existência, ele fala, e não podemos deixar de chamá-los, porque Deus contou com todos eles. Então, que a gente possa se proteger com o nosso anjo, né? Pedir a ele a proteção, pedir que nos guie, pedir que nos dê o caminho, que nos governe, que nos dê a luz na hora certa, e que de noite, na hora que você estiver dormindo, fala, vá consolar alguém que hoje precisa muito de um consolo. E uma outra sugestão, quando vocês forem para uma reunião ou ter um encontro com alguém, fala com o seu anjo da guarda, vá na minha frente, converse com o anjo da guarda, aquela pessoa que eu vou ter que conversar, vá ajeitando as coisas. Vocês vão ficar tão surpresos com tantas coisas. Isso tudo é permitido para a gente viver, e a gente não vive porque a gente não conhece. E é maravilhoso, a hora que vocês começarem a experimentar isso é belíssimo. Deus deixou tudo isso e nós guardamos. Vamos usar. Período da Quaresma é o período da nossa conversão. É o período de nos olhar, de nos ver de verdade, nus, diante de Deus, e falar, muda a minha vida, porque eu quero de verdade que o Senhor seja o meu grande amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esse período que nós estamos vivendo da Quaresma, a gente é convidado a ler vários trechos da Bíblia e a gente está fazendo uma caminhada junto com Jesus para Jerusalém. Quando a gente lê alguns trechos, a gente precisa entender qual é o sentido disso para a minha vida hoje. Então, nós vamos reler Lucas, do trecho da Transfiguração, e é preciso entender, quando eu leio isso, o que Jesus quer dizer para mim agora, nesse século, né? Isso aconteceu há quantos anos atrás? Qual é a leitura disso hoje?
Se o Evangelho não se tornar vida para nós, ele não faz sentido. Eu não me converto, eu não aproveito de tudo que ele tem, né? Então, no episódio de Lucas, Jesus, capítulo 9, né? Jesus pegou Pedro, Tiago e João. Seriam os discípulos que seriam responsáveis, os maiores responsáveis, depois da morte dele, para começar, seriam os grandes, né? Para poder caminhar aí com a igreja. Então, eles estavam antes, né? Jesus precisava de prepará-los, porque eles iam ver o sofrimento imenso. Jesus já tinha avisado várias vezes que ele seria crucificado, mas eles não conseguiam entender. Jesus falou que ia sofrer muito, que ia ser desprezado, abandonado. Então, para que eles dessem conta daquele momento de sofrimento, Jesus buscou. Subiu com eles para a montanha para rezar. Enquanto orava, o aspecto do seu rosto se alterou, suas vestes tornaram-se de fulgurante brancura. E eis que 2 homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias, que, aparecendo envoltos em glória, falavam do seu êxodo que se consumaria em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam em pesado sono. Ao despertarem, viram sua glória e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas sem saber o que dizia. Ainda falava quando uma nuvem desceu e os cobriu com sua sombra, e ao entrarem eles na nuvem, os discípulos se atemorizaram. Da nuvem, porém, veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o eleito, ouviu. Ao ressoar essa voz, Jesus ficou sozinho. Os discípulos mantiveram silêncio, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós. A gente vai observar que tanto aqui quanto lá na agonia de Jesus, né? Quando ele passa lá no Monte das Oliveiras, os 3 estão juntos. Jesus pede a eles sempre estar com ele. E o que acontece sempre é que eles dormem. Sempre que o assunto é mais pesado do que a gente consegue compreender, a gente dorme. Sempre vai chegar uma situação de maior estresse, a gente dorme. Aquilo que a gente não dá conta de acompanhar, a gente dorme, né? Então, por isso que a gente precisa pedir a Jesus a graça de estar atento, né? De vigiar, de prestar atenção, de permanecer com Ele, né? Mesmo quando a situação às vezes é difícil. É tão interessante que a nossa caminhada, também o nosso êxodo, né? A nossa caminhada até a gente voltar para a casa do Pai, é um caminho de fé. E o nosso caminho, dificilmente ele é feito na luz. A gente anda muito mais na penumbra. E tem momentos da nossa vida que não é penumbra não, é escuro. E tem hora que não é escuro, não é preto. É preto. Mas é o caminho da fé. Que a gente caminha muito mais sem ver, apenas no ouvir. Não é assim? É assim. É na confiança, é na fé, né? Muitas vezes é assim mesmo. Eu caminho sem saber exatamente se o pé está no lugar certo. Mas na confiança, o Senhor sabe o caminho. Tudo bem. Como Pedro, a gente gostaria de fazer igual ele falou: não vamos ficar aqui em cima, Senhor, está ótimo, está todo mundo aqui, está muito bom. Ninguém nesse mundo, enquanto a gente estiver aqui na terra, vai ficar no Tabor. A nossa vida é aqui embaixo. A gente até vai lá em cima, reza, volta, para que a gente possa viver a nossa missão aqui e amar o irmão com o amor que ele ama, né? Então isso aqui tudo é uma caminhada. Quando a gente lê isso aqui, a transfiguração para nós hoje tem 2 coisas fundamentais para a nossa caminhada pessoal com Deus, para a nossa caminhada, né? Caminhada de fé, nesse itinerário nosso de redescobrir quem somos e com que dignidade temos que viver pelo fato de sermos filhos de Deus. Então tem 2 coisas aqui que a gente precisa aprender, não sei se vocês perceberam. A primeira é: o que Deus Pai fala? Quando Deus Pai, né, chega a nuvem, cobre os discípulos e fala: escutai-o.
Jesus estava falando o que naquela hora? Nada. Jesus estava falando nada. Escutar significa obedecer. O que Nossa Senhora falou em Caná da Galileia? Quando lá no milagre das bodas de Caná, o que ela falou? Fazei tudo o que ele vos disser. Fácil, né? Então, quando é que eu vou obedecer? Quando é que eu vou prestar atenção em tudo que ele falar? Quando é que eu vou escutá-lo? Como é que eu obedeço a alguém que eu não conheço? Então esse é o primeiro ponto. Para mim obedecer a alguém, para você falar alguma coisa comigo e eu obedecer, primeiro, ou você é meu chefe, e eu tenho que obedecer querendo ou não, ou você é a pessoa que é o centro da minha vida, onde a minha vida gira em torno de. Enquanto o Senhor não for o centro, eu não escuto. Ele até fala, como ele fala na palavra, mas eu não obedeço. Até a gente entender que a obediência abrirá. Abre e abrirá todas as portas da nossa vida. E o preço da desobediência, ele não é brincadeira. Quantas pessoas e quantas vezes na sua vida, na minha vida, nós pagamos o preço da desobediência? Fulano vai por ali. Não, aqui é muito melhor, ó. Não vai por aqui não, não vai dar certo. Mas eu vou. Vocês veem isso com o filho, menino pequeno. Fulano, põe a mão ali, não, vai dar choque. Ele vai olhando para você e vai pôr um dedinho. Aí toma choque e volta chorando. Somos assim com Deus. Mas como é que eu faço para que eu consiga conhecê-lo? Como é que eu faço para conhecer alguém? Eu tenho que conviver com esse alguém. Eu tenho que estar perto desse alguém. Como é que eu estou perto dele? Na oração, né? Então na escuta da palavra. Eu tenho que ler a palavra e eu tenho que me encontrar com o Senhor. A palavra, o Evangelho da Transfiguração tem duas coisas importantíssimas para nós: é aprender a ouvir e aprender a rezar. São duas coisas fundamentais na nossa caminhada espiritual. Sem oração não temos alimento da alma, não tem sustentação a nossa alma, a gente não vai conseguir caminhar. Então são duas coisas de extrema importância. Para poder aprender a ouvir, eu preciso de aprender a fazer silêncio. Se eu não silenciar, eu não consigo perceber o Deus que fala. Que Ele fala. Por que a gente não escuta? Primeiro que a gente é desatento, não presta atenção. Como é que eu vou escutar Deus? O que é rezar? Né? Rezar é o que é fundamental. Então a gente precisa aprender aqui uma coisa que os discípulos fizeram, né? A gente precisa pedir a Jesus hoje que nos conceda essas duas graças: de aprender a escutar, obedecer, porque eu sei que Ele quer o melhor para mim. Por que você obedece? Porque eu sei que Ele me ama. E quem me ama só vai me dar o melhor. Ele não me dá nem o mais ou menos. Deus dá, não dá o bom, Ele dá o ótimo. Então eu ter essa confiança nele, para me confiar, né, de seguir cegamente alguém, essa confiança, ele é um caminho. É um caminho que é uma construção, ela não nasce assim. Eu tenho que caminhar com alguém para saber que eu posso confiar nele, né? Então essa é uma proposta, né? A oração, quem dá o primeiro passo sempre é Deus. Nosso desejo de rezar é sempre a nossa resposta a um desejo que Ele coloca no nosso coração. Guardem isso. A nossa religião, o cristianismo, ele é uma religião do desejo. Deus coloca um desejo em nós, um desejo dele. Santo Agostinho fala que fomos criados por uma coisa tão grande, que a gente não consegue compreender porque o nosso coração é muito estreito. Então Deus coloca em nós o desejo dele de rezar. A gente reza, abre, Deus preenche. Abre, aí reza mais um pouquinho, Deus preenche, vai nos dilatando, né? Então a oração é mais ou menos a imagem de um oásis, onde eu recebo uma água viva, que é a minha vida, que me alimenta, que nutre a minha vida espiritual, me dá força e me transforma. A oração ela tem que ser capaz de me transformar. Jesus foi transfigurado enquanto rezava. Será que a nossa oração nos transforma? Então como é que quando eu vou rezar, primeiro eu tenho que ter uma atitude de oração. Quando eu falo com vocês de oração, não estou falando da Santa Missa, que é um outro tipo. Eu não estou falando da oração do terço, que é uma oração grande de meditação, que as pessoas falam assim:
Filó, eu não gosto de rezar o terço porque é uma repetição. Aí um santo diz assim: a repetição das Ave-Marias é para ver se ameniza a repetição, a mesmice dos nossos pecados. Você vai confessar, você repete a mesma coisa para o padre e não muda de atitude. E a gente acha ruim de repetir a Ave Maria. Não existe uma oração tão poderosa quanto a oração do terço. Até hoje eu não conheço algo que muda o mundo. E que se a gente fosse obediente a Nossa Senhora, há um século atrás, quando ela disse: reza o terço todas as noites e eu julgarei nas famílias o manto em cada casa e evitarei muitos problemas, eu tenho certeza que o mundo hoje não passaria metade do que está passando. Se vocês estudarem toda a história da igreja, vocês vão ver como é que a coisa começou a complicar quando as pessoas deixaram de rezar o terço. É de chorar. É impressionante. Como é que a coisa foi mudando, quando nós já achamos que o terço é uma coisa passada, é coisa de vó, coisa de gente velha, coisa de gente que não tem o que fazer, fica rezando terço. Então, a gente desconhece, a gente abandonou justamente a única coisa que vai ao caminho, a escada que nos leva para o céu, é o rosário. Vocês nunca duvidem disso na vida de vocês. Qualquer problema que vocês tiverem para resolver, vocês entregarem nas mãos de Nossa Senhora e rezar o terço, vocês verão o que vocês vão conseguir. As mães que tiverem problema com os filhos, se aprender a rezar de joelho, um terço por cada filho, ela conseguirá a graça que ela precisa. Até hoje, até esse momento, eu nunca ouvi dizer que alguém pediu alguma coisa a Nossa Senhora e não foi atendido. Até esse momento. Mas a gente despreza, porque afinal de contas, rezar o terço é 15 minutos, né? A rede social a gente gasta 3 horas, 4 horas e não percebe, não te dá nada, te esvazia e te dá problema. É impressionante como é que a gente é seduzido pela ilusão. Então o grande trabalho de Jesus é nos libertar, tirar a gente desse adultério da ilusão, né? É impressionante a ilusão, como é que a gente precisa voltar, né? Então rezar é isso, né? Assim, eu vou me colocar diante de Deus, vou pedir a Jesus: Senhor, me ensina a rezar igual os seus discípulos te pediram, com toda humildade. Me ensina, me coloca na sua escola de oração. Rezar é difícil, rezar é um desafio, rezar não é brincadeira. Eu vou me colocar diante daquele que é o absoluto, diante daquele que eu posso chamar de meu Pai. Então eu preciso olhar para Jesus, que Jesus mantinha uma oração com o Pai, uma relação com o Pai em profundidade e em uma relação de entrega, numa relação de... Ele tinha uma autenticidade, ele tinha uma verdade, uma relação filial profunda. É isso que eu quero que ele me ensine. Como é que eu chego ao meu Pai? Me ensina assim, simples e numa confiança incondicional, sabendo que eu estou diante daquele que pode tudo. A gente não tem dimensão, porque quando eu vou rezar eu tenho que tomar consciência daquilo que sou. Então quando eu rezo eu estou diante de Deus. A gente vai rezar, não sabe diante de quem está não. Como é que eu estou a partir de Deus? Como é que Deus está vendo a minha vida? Cada um de nós recebeu um dom que é a vida. Como é que eu estou conduzindo esta vida? Como que eu estou conduzindo esse presente que eu ganhei? Que é uma vida que é eterna. Como? Como é que a partir do olhar dele, vocês já estiveram em oração, já se sentiram olhados por ele? É ficar nu, é a única pessoa que você pode se colocar com a confiança de uma criança. Igual criança. Você chega e fala, o menino chega perto do pai e da mãe e fala: você me dá isso? Ou faz isso? Na confiança. Nunca na dúvida. Na confiança. Então é Jesus que nos ensina. Quanto maior era o problema que Jesus tinha para resolver, mais tempo ele ficava com o Pai. Quando ele tinha que escolher os discípulos, o que ele fez? Passou uma noite em oração. A gente reza 15 minutos e fala: não, reside mais da conta, gente. Chama o povo para rezar o rosário. 4 terços. Que isso, o rosário? Oh. Então 1 hora e pouquinho, 1 hora e meia, né? Não, é coisa demais. Fica 6 horas na rede social, não vê. Estou implicado com a rede social, não estou implicado. É porque eu vejo tanto desastre nela, né? Assim, ela é útil para muita coisa, mas ela tem sido um desastre, né? O maior desastre que eu vejo é que ela nos rouba de Deus, tira o nosso tempo de rezar. Fala: filho, não tem tempo de rezar. É claro que não, fica vigiando a vida dos outros o tempo inteiro no Instagram. Não tem tempo de rezar, véio. Não sobra, tem jeito, não tem milagre, né? Então, o quanto que é importante eu aprender, falar: Jesus, me ajuda. Imagina São Paulo foi um homem místico.
Você imagina São Paulo, ele aprendeu a rezar, ele teve 2 grandes momentos na vida dele, né? Um, quando Jesus jogou ele de cima do cavalo e falou: por que você me persegue? Pode imaginar, ele ficou cego. Aí foi batizado. Paulo teve uma caminhada tão profunda em oração, ele tinha tantos momentos de êxtase, né? Que ele foi arrebatado e ele viu o céu. Ele foi levado ao céu. Se vocês lerem, ele vai contar que ele foi ao céu. Eu falo, fiquei sabendo do homem que foi no céu, foi ele mesmo. Ele ficou tão passado que ele continuou falando em terceira pessoa. Mas foi ele foi lá. Mas foi Paulo, ao mesmo tempo que ele foi ao céu, ele foi ferido. Ele tinha um espinho, que se vocês olharem, ele fala com Deus 3 vezes, para livrá-lo daquele sofrimento. Deus livra? Vocês leram Paulo já? Deus não livra. Como Deus não vai nos livrar dos nossos sofrimentos, mas Ele vai nos dar a graça e vai nos dar força para que a gente possa passar pelo que tiver que passar, por todo acontecimento na nossa vida que seja difícil, por qualquer situação mais difícil que seja, a certeza que a gente não passa sozinho, mas passa com Ele, e que a presença dEle transfigura qualquer situação, transforma qualquer situação. Ele põe luz, Ele dá a graça necessária para que a gente tenha a força para vencer aquela dificuldade daquele momento. Mas se eu não tiver uma vida de oração mais profunda, eu vou dar conta de qual acontecimento da vida? Nenhum. Já tem as coisas mais ou menos previstas e as coisas que eu não estou esperando e que a vida traz. E esse momento é que eu tenho que estar segura nele. Não é igual o cipó, né, gente? O cipó, que é aquela folhagem que arrasta no chão, para que ela possa ver a luz, ela tem que se enrolar numa árvore para poder ver a luz. Assim somos nós. Para mim ver Deus, eu tenho que me enrolar em Jesus, porque eu vejo Deus, senão eu não vejo. Eu tenho que me agarrar nele. Como? Rezando. Fala: Jesus, me dá graça. É um dom, Senhor, aprender a rezar. Hoje nós vamos pedir a Ele. Nos conceda esse dom da oração. Esse dom de estar de verdade diante do Senhor. De não ter medo de dizer tudo que precisa ser dito. Eu já falei com vocês, a gente pode reclamar com Deus. Dos 150 salmos, metade deles é de queixa. 50, mais de 75 lá é de queixa. Eu não posso murmurar. Qual que é a diferença? Quando eu murmuro, eu falo dele. Você não pode fazer isso comigo, né? Jesus fez comigo, Deus fez isso comigo, reclama. A gente fala dele. Reclamar, eu falo com ele. Olha que lindo, na confiança de filho, com humildade. Chega lá e fala: Pai, está difícil, a cruz está pesada. Então eu falo com o Pai. Então reclamar, eu reclamo com. Murmurar, eu falo dele. A diferença de reclamar e de murmurar. Então eu posso e tenho autoridade, posso como filho reclamar de uma situação, colocar a situação para Ele. Mas quando eu estou em oração e que eu ajoelho, ou que eu me inclino, eu tomo consciência que eu sou frágil, que eu sou pecadora, que eu sou necessitada. Eu entendo o meu limite, mas ao mesmo tempo eu sei diante de quem eu estou, aquele que é aquele que pode transformar tudo, porque Ele é Deus e é nosso Pai. Então a oração não é uma coisa fácil, é um dom a receber de Deus, a pedir a Ele. Mesmo que você esteja numa caminhada longa de vida espiritual, a gente sempre precisa pedir a Jesus para nos ensinar a rezar com humildade. Fala: Senhor, eu preciso de aprender a rezar, para que a sua palavra ilumine a minha mente e meu coração, para que eu tenha luz para poder dar conta da caminhada, para que a sua luz ilumine meu caminho. Assim como o sol é para a criação, a sua luz é o meu alimento, é o que me sustenta, né? A oração é o respiro da alma, é quando eu respiro, né? É o que eu sei que eu sou nutrida, é quando eu vou rezar. É porque eu não estou na presença de qualquer pessoa, né? Eu estou diante do meu Pai, de Deus Pai. E rezar, eu não estou rezando por uma ideia, eu estou rezando com uma pessoa. Então sempre que a gente for rezar, a gente se prepara. É um encontro, já falei isso com vocês. Rezar é encontrar. O que você vai fazer agora? Vai encontrar com aquele que manda. Então à medida que a gente vai se encontrando, que a gente vai se enamorando, que a gente vai se apaixonando, que a gente vai conhecendo Deus da vida, vai conhecendo tudo que o Senhor fez por cada um de nós, a gente vai aprender que a nossa vida é uma relação mesmo.
que eu caminho com Ele todos os dias, que não há nenhum acontecimento da nossa vida que Deus não saiba, que Deus não participa, e que tudo pode ser transformado na oração, e que tudo eu devo colocar em oração, tudo eu devo procurar a aprovação dEle. Mas quando eu confiar, né, porque eu vou obedecer, né, e quando eu entender que Ele é, como diz Teresa de Calcutá, o meu tudo em tudo, quando eu entender que Ele é o maior amor, que eu sou o maior amor da vida dEle, cada um de nós é o maior amor da vida de Deus, que Ele tem um cuidado com cada um de nós, que Ele só quer o melhor, é claro que eu vou escutá-lo, pois Ele enxerga o que está além da porta, eu só enxergo mais ou menos o degrau. Essa é a diferença. Então eu vou aprender e pedir a Ele a graça. Senhor, me silencia, me dá a graça de silenciar, me dá a graça de estar num ambiente silencioso, me dá a graça de silenciar a minha cabeça e o meu coração, que às vezes eu até fico silenciosa diante de Deus de boca calada, mas a cabeça está a mil, a louca da casa, que eu já falei com vocês da imaginação, o coração está em outra direção e a gente está querendo rezar. É aquela oração vazia, é quando você vai rezar e fala, eu rezo, eu continuo péssima. Você rezou? Não. A oração que não te transforma não é oração, é só petição. Então tá, Senhor, eu preciso disso, meu marido precisa de emprego, o menino precisa disso. Muito obrigado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ele falou, uai, acabou. Cadê o encontro? Cadê o diálogo? Virou um monólogo. Então toda a nossa petição eu posso pedir, claro, Ele é seu Pai. Jesus falou assim, quando você for rezar, não multiplique as palavras como fazem os pagãos, que acham que serão ouvidos pela força das palavras, não é? Vocês fala, porque o seu Pai sabe o que você precisa antes que a sua boca abra, Ele já sabe, mas Ele permite. Fala, Senhor, apareceu essa proposta, eu queria saber o que o Senhor deseja disso, é para fazer ou para não fazer? Qual o caminho para fazer? E a partir do momento que você fala com Ele, então está entregue, o Senhor me orienta, pode deixar entregue que Ele vai te mostrar, Ele vai colocar no seu caminho exatamente o que Ele quer que você faça, porque você deu a Ele essa liberdade. Você fala com Ele, Senhor, eu sou sua propriedade, eu te entreguei o papel em branco, a escritura é sua, pode agir do dia que o Senhor quiser, que Deus só vai trabalhar se o terreno for dele, ok? Ele não vai trabalhar no terreno que não pertence. Então é esse cuidado, né? É essa entrega. Fala, a gente tem que ter essa tranquilidade de dizer a Ele, Senhor, apareceu essa proposta, entrega, silencia, fala com Ele, acalma a minha cabeça, acalma o meu coração, porque agora eu estou diante daquele que é, daquele que tudo pode. Mesmo que eu não veja nada, a gente não vai ver nada, não vai sentir nada, mas é a confiança, é isso que vai crescer em nós, é a nossa fé que nos sustenta. Aquilo que eu falei, a gente caminha, o nosso caminho é escuro, a maioria das vezes a gente não vê nada, muitas vezes muito preto, mas a grande maioria das vezes na penumbra. Às vezes Ele deixa passar um raio de luz assim que fala, ó, iluminou, é esse o caminho. É assim com Ele. E à medida que a gente vai rezando, é aquilo que vocês já sabem, eu só vou comer uma pipoca se o milho passar pelo fogo. Se ele não passar pelo fogo, ele não é transformado. Como é que eu vou sendo transformado à medida que eu for rezando? Quanto mais próxima do Espírito Santo, mais Ele poderá trabalhar em mim. Quanto mais Eucaristia, quanto mais sacramentos eu participar, cada vez que eu recebo Jesus, eu falo, tira da minha vida aquilo que não te agrada, mantém na minha vida somente o comportamento que vos pertence, né? Tira os vícios, Senhor, tira as raízes erradas, me deixa enraizada nunca coisa que é realmente meu sustento, que é o Senhor. É isso, vai pedir a Ele, a gente tem que pedir a Jesus. Às vezes a gente acha que está fazendo um caminho certo, Ele fala, não é isso, mostra, Senhor, revela, então a situação meio escura, revela, mostra para mim, é verdade isso? Mostra para mim, esse namorado deu certo? Essa mulher que eu estou escolhendo para casar é a certa? Mostra, aconteceu tal coisa, mostra, Senhor, mas tem que ter coragem de pedir, porque Ele mostra, mas me ajuda a ver, com seus olhos, a partir de você, a partir do Senhor, aquilo que eu falei, como é que nós vamos rezar, né? E peça a Ele humildade, simplicidade, confiança. Senhor, me ajuda a caminhar na confiança, me ajuda a entender que a minha vida é esse mistério de amor, que nós estamos caminhando para viver na quaresma, para poder entrar nesse mistério da redenção, mistério inexplicável de amor, amor louco por nós. Me ajuda a ter compreensão disso, para que eu possa de verdade, né, viver uma vida que vos agrade, para que a gente possa, que é cristão, ter uma vida de oração, de forma que isso me transfigure,
Porque o mundo hoje precisa da nossa luz, que não é nossa, é a dele. Me ajuda. Transforma minhas atitudes para que as pessoas olhem e saibam que existe algo maior. Me ajuda, Senhor. Quando parece que o mundo vai acabar, que o mundo, no meu mundo pessoal, aconteceu uma coisa que mexeu muito comigo, me ajuda a permanecer firme no único que me dá sustentação. Que eu não busque, né, que a gente hoje está voltado para o mundo que nos leva a confiar ou a segurar em coisas que não te dão sustentação. Nosso único sustento chama-se Jesus. Nós precisamos de voltar para os sacramentos, precisamos de confessar, precisamos de Eucaristia, precisamos, é o alimento da alma. Hoje eu falava isso com uma adolescente. É duro ver adolescente tomando tanto remédio antidepressivo, é duro, é muito triste ver uma pessoa apagada na sua frente, é muito triste. Falo, cuidou de tudo até agora, e da alma? Quantos anos tem que não entra numa igreja? Muito tempo. Falei, Jesus não vai pela internet, viu? Ele não vai. Ele é presencial, vivo. Ele não vai na fibra ótica, não. O encontro é pessoal. O seu encontro com ele, sabe quando você vai em festa chique que fala assim, o convite é pessoal, intransferível? É esse. O convite da oração é pessoal, intransferível. É você e ele. Eucaristia é você e ele. Como é que você vai ser transformado? Somente com ele. Então, à medida que a gente vai chegando perto de Deus, quanto mais rezar, mais você vai ser transformado. Quanto mais distante, mais desfigurado. Porque o mundo vai nos desfigurando por causa do pecado. Quanto mais perto de Deus, mais transfigurado. Para revelar de verdade uma essência maior que nós temos. Nós somos muito mais do que a gente possa imaginar. É porque não temos essa dimensão. Quando é que nós vamos descobrir isso? À medida que você permitir Deus na sua vida. Então eu sugiro para você que mesmo correndo muito o dia inteiro, você tem que ter os horários da sua vida de oração pessoal. Não tem jeito de ninguém fazer uma caminhada, e agora nós estamos caminhando na quaresma, de uma transformação sem oração pessoal. Nem grupo não, em grupo é uma coisa. Estou falando você e ele, igual eu falei. Você a partir dele, diante dele, a partir dele, em vista dele. Como é que ele está me vendo? Como é que é tudo a minha vida a partir dele e diante dele? Não tem jeito de esconder nada, porque ele sabe tudo. Ter coragem de se desnudar, como disse a semana passada, eu falei com vocês de Joel. Rasga a roupa, rasga o coração e não a roupa. E se apresenta diante dele e fala, eu sou sua filha, eu sou o seu filho, e eu sei que sou amado, criado, mas eu quero aprender a rezar. Eu quero ter uma comunhão profunda. Eu quero de verdade viver minha vida nessa comunhão. Eu quero apenas aprender a olhar para o Senhor. Eu quero apenas estar de joelho diante do Senhor, diante de uma cruz, diante do sacrário. Eu quero estar e aprender a silenciar e te ouvir, para que eu seja realimentada, reabastecida e sair de lá com a decisão pronta. Se eu vou rezar e sair de lá mais tumultuada do que eu entrei, você rezou para a pessoa errada. Porque a marca de Deus é paz. Tudo que tumultuar o seu coração não pertence a Deus. Como é que eu sei que eu entreguei uma coisa para Deus? Porque eu estou em paz. Jesus sabe a situação, está difícil, eu não sei como é que eu resolvo. Que bom que a gente não sabe, né? A hora que a gente entrega para quem sabe, né? Fala, então está entregue. Entregou, está entregue. A partir dali aquela situação não me pertence mais. E ele vai tomar aquilo que ele sabe que é perfeito. Não é fácil. Não é fácil. Eu já falava isso com um casal. Falei, vocês ficaram decepcionados, vocês vieram de longe para a cirurgia do filho de vocês, achando que ia fazer uma coisa e foi possível fazer outra. Já pensaram em agradecer? Porque só Deus sabe por quê. Porque se ele tivesse feito a outra cirurgia, nesse momento ele não daria conta, ele morreria. Mas para frente, quando ele tiver 1 ano, ele dará conta da cirurgia e vai ficar curado. Já pensaram sobre esse olhar? Então a nossa oração, ela pode ter a petição. Eu apresento ao Pai, aquele que é capaz de resolver todos os meus desejos. Eu falo com Ele, mas eu termino louvando e agradecendo, falando obrigado. Obrigado porque Ele é meu Pai, que o Senhor me fez, que eu posso confiar. Eu sei que o Senhor fará o melhor na minha vida. Não sei se vocês têm vivido isso. Não sei se vocês já descobriram isso. E se vocês ainda não viveram isso, eu queria convidar vocês a fazer essa experiência.
de como que Deus é bom. E Deus é bom o tempo inteiro. Porque Deus não é de humor, né, gente? Deus é amor. Quem muda de humor é gente. Cada dia você está de um lado, né? Às vezes no mesmo dia você muda várias vezes de humor. Deus não muda. Quem já namorou, convive com pessoas que estão tratando e que tem aquela labilidade emocional, uma hora é muito de muita euforia, outra hora mais deprimido, o quanto é difícil, porque você vive uma labilidade com a pessoa, né? Até o tratamento fazer o efeito que a gente gostaria, exige muito de todo mundo que está perto, porque uma hora é muita euforia, outra hora é muita tristeza. Então Deus não tem essas alterações, não. Deus continua nos amando. Lembrem sempre, o amor de Deus é gratuito, é único, é eterno. É eterno. E o amor de Deus é ação. Então nós só estamos aqui porque Ele age. Nós só existimos, vivemos e agimos em Deus. Nós é que temos ilusão. Tudo é com Ele, tudo é nele, por Ele. Então, quando a gente for pedir a Deus, pedir a Jesus essa graça hoje, né? É a graça do silêncio, ou graça difícil. Silenciar para ouvir, de verdade, uma voz que acalma meu coração, né? Ter confiança naquele que acalma as minhas tempestades, né? Que levanta a mão e diz: quieto, sou eu, não tenhais medo. Né? Quando a gente vive um momento difícil, duro na vida, os problemas da vida que bate na porta de todos nós, mas que a gente continua segurando nele e fala: pô, é por sua causa que eu estou de pé, é no Senhor que eu estou centrado e que o Senhor me sustenta. Eu já passei situações que eu falava com ele: se o Senhor der um passo para trás, eu caio, porque eu estou encostada no seu peito. Fica firme, não brinca, brinca comigo, Jesus. Se o Senhor der um passo para trás, eu caio. Então, ter essa confiança, mas à medida que a gente for, né, caminhando um dia de cada vez, não queira dar um salto na vida espiritual. A gente vive um dia de cada vez, mas não podemos ficar parados no parque de estacionamento espiritual, porque ele não existe. Nós temos que querer conhecer, temos que querer estudar a palavra. Eu tenho que meditar, eu tenho que meditar tudo que Deus já fez na minha vida, de tanta coisa que Ele já me libertou, já me livrou. De quantas coisas Deus hoje te livrou? De quantas coisas o Senhor, naquele momento você achou que era ruim e não era. Naquele momento Deus te educava, né? Que é tão difícil, né? E uma pessoa me perguntou, quando eu fiz uma live com o padre sobre sofrimento, eu disse: o sofrimento Deus nos educa, mas não o sofrimento que é normal na vida, não estou falando. Aí perguntou: mas e como é que fala então sobre o estupro, quando uma criança é estuprada, ou quando a pessoa citou uma outra coisa? Isso não é o sofrimento que Deus envia, isso é resultado do pecado nosso. Nós temos o livre-arbítrio, né? Mas do sofrimento que eu estava falando, que às vezes vem coisa na nossa vida, por exemplo, quando você tem um menino, igual os adolescentes, eu falo com eles: por que eu regulo a rede social de vocês, o tempo de tela? Porque eu sei que vocês ainda não têm filtro para um tanto de coisa, né? Então a gente tem que ajudá-los, a protegê-los. Por que a gente está fazendo isso? Nesse momento vocês querem me matar. É por amor. Então quando Deus muitas vezes faz alguma coisa, você pede Ele uma coisa e fala: não. Você fala: mas por que o Senhor está fazendo isso comigo? Você não é meu pai? Por que você faz isso? Ele olha, igual a gente olha para os meninos que ficam com raiva. E no momento, aquele momento, o não dele é uma proteção, que depois a gente vai conseguir compreender, né? Guardem isso. Nós estamos sendo preparados para voltar para casa. Nós estamos sendo preparados. É a nossa alma que aqui hoje nós estamos sentados para conversar, que está sendo trabalhada. Não é o nosso corpo, não. Trabalhar a alma não é fácil. Trabalhar tanta coisa dentro de nós, tanta autossuficiência, tanta vaidade, tanto orgulho, né? Quanta coisa Deus vai trabalhando em nós, até aquilo que João Batista falava, aquilo a semana passada eu falei com vocês, é o primeiro mandamento com o primeiro bem-aventurança. Então eu preciso que eu diminua para que Ele cresça em mim, até Deus ser tudo em mim. O trabalho do nosso ego com Deus é uma luta, porque nós paramos nos 3 anos de idade. Eu bato o pé e falo: eu quero. Mas eu quero pegar a faca. Se você pegar a faca, você tem 3 anos de idade, você vai cortar, não vou deixar. E sapateia e chora, e fica com raiva. E nós somos assim diante de Deus. Mas eu quero, Senhor.
Por que o Senhor não me deu isso? Eu estou com raiva do Senhor. Aliás, eu nem sei se eu tenho mais fé. Que na verdade não tinha ainda, né? Não tinha fé ainda, né? Se por tão pouco balançou, porque ainda não conhecia nada do Senhor, nosso Deus, né? Então, rezar, esse dom que nós vamos pedir ao Senhor, me coloca na sua escola de oração, Jesus. Assim como o Senhor ensinou os discípulos a rezar, eu quero aprender a mergulhar na oração e com o Senhor a gente chegar até o Pai, me levar até o Pai. Eu quero mergulhar, eu quero ter uma vida mais profunda, Senhor. Eu quero sair dessa vida rasa e de superfície que a gente tem vivido no mundo. Eu quero mergulhar no sentido da minha existência. Eu quero dar um sentido maior na minha vida, que é nascer e saber que nasci e vivi para somente vos amar e servir, mas que isso seja verdadeiro em mim e que eu carregue em mim essa alegria que é a marca da sua assinatura em mim. É isso, essa alegria de saber que eu tenho um Pai que eu posso me descansar, um Pai que eu posso confiar, o Pai que eu posso obedecer, que não vai me trazer em nada de ruim, mas que só quer o bem da minha alma, mesmo que naquele momento seja sofrido, seja doído. Mas desde que Jesus veio ao mundo, ninguém mais é só. Só seremos sozinhos se quisermos. É só falar, Jesus, vai falar, estou aqui. Não estou vendo, a gente não vê mesmo, não, ainda não morreu, está aqui, né? Não consigo ver, mas sente a presença, não é? A gente sabe o lugar que Ele está, né? Convide a Ele, fala, Jesus, essa casa que sou eu quero que o Senhor pertença, quero que seja sua, entra, limpa, faz a faxina, me ajuda a silenciar. O mundo está muito barulhento, mas eu também estou muito barulhenta. Então, para a primeira pessoa que a gente fala, né, para a gente, quando eu falo aqui, qual que é a primeira pessoa que é evangelizada? Sou eu. Qual que é o ouvido mais perto da minha boca? O meu. Não é assim? Então, quando eu falo para vocês, a primeira pessoa que aprende sou eu, né? Então, primeiro a gente evangeliza a gente, fala, me acalma, me silencia, me ajuda a estar diante daquele que é. Então, aprender a rezar, vamos pedir a Ele. Isso é o grande, fala, Jesus, o que eu tenho que aprender com tudo isso que a gente leu em Lucas? As duas grandes coisas da minha caminhada: ouvir, obedecer a Deus. Mas está difícil? A obediência vai te abrir todas as portas. E me dá a graça, Senhor, de rezar, o dom da oração. Isso é um dom para ser acolhido, porque é Ele que vai nos dar. Rezar é difícil. É um aprendizado de uma vida. Não é simples como a gente pensa, mas é Ele, tenho certeza que Ele vai conceder isso a cada um de nós, porque quem deseja maior intimidade conosco é Ele. Então Jesus quer que as nossas orações sejam cada vez mais profundas e cada vez mais íntimas, né? Ele quer nos levar para muito longe. Jesus quer dar para cada um de nós muitas experiências místicas, quem sabe? Quantos êxtases Ele quer proporcionar, quantas coisas Ele quer nos levar a conhecer, a saber. Mas precisamos de um começo. O começo quem dá é Deus, o passo é dele. A nossa resposta é o outro passo, é de falar, eu quero esse dom que Deus tem a mão assim para derramar, né? Acho que talvez vocês não pensassem que rezar é um dom que Deus concede. Sem Ele, a nossa oração é rasa, é vazia, o coração fica vazio, fica árido, né? Nos momentos áridos a gente precisa de Deus forte. Então, pedir a Ele, falar, Senhor, por que a minha oração parece que não tem efeito? Por que a oração não me transforma? Devo estar rezando errado, né? Não devo estar sabendo me colocar diante dEle, entendendo que eu sou nada, e Ele pode tudo, né? Que Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. Mas nunca esquecer, gente, na hora que forem rezar, partam de um começo. Cada um de nós é fruto da liberdade de Deus. Ele nos escolheu. A gente poderia não existir, mas Ele nos quis. Guardem isso. Só isso nos cura. Eu só existo porque Ele me quis. Ele teve a liberdade de fazer ou não, mas Ele sonhou com cada um de nós. E não há nenhuma vida sem sentido. Deus tem um propósito para cada um. Então, seja qual for a situação que você está vivendo, seja de alegria ou de sofrimento, ou de ansiedade ou de preocupação, não se preocupe com nada. Olha as aves do céu, olha os lírios. Jesus não mandou olhar para ninguém famoso nem rico, mandou olhar para as aves do céu, para os lírios do campo.
Nós temos uma vida, não é subsistência. Seja o que for hoje a dor, agora quando eles forem cantar para vocês vão fazer uma entrega dessa... feche seus olhos, fala: Jesus, me ajuda a rezar, me dá o dom, eu quero me entregar, eu quero me abandonar e quero que essa oração me transforme. Eu quero estar transformada, transfigurada cada vez que eu rezar. Imagina Moisés, quando desceu do monte, ele brilhava tanto que teve que colocar um pano, porque o brilho, o pessoal não conseguiu olhar para Moisés. A gente vai e reza e continua opaca, né? Não pode, gente, tem que fazer uma coisinha, né? Pedir a ele assim, um dom, falar: Senhor, me ajuda, me dá essa graça, eu quero estar perto dessa luz, para iluminar meu caminho, para iluminar minha vida, e para que essa luz traga luz na vida do meu irmão. É assim que queremos caminhar. Então vamos fechar os nossos olhos, nos colocar diante de Jesus, por intercessão de Nossa Senhora, que por excelência obedeceu, por excelência acreditou na promessa, na proposta que o anjo fez a ela. Ela acreditou, ouvia tudo e ruminava a palavra de Deus no coração dela. Que a gente aprenda a ruminar as coisas de Deus no nosso coração, na nossa cabeça, até que essa palavra torne vida em nós, né? Como transformou Maria. O itinerário de fé dela não foi brincadeira, né? Então pedir a ela que nos conduza pela mão, que nos coloque na escola de oração do filho dela, para que também, como ela foi transformada, que nós possamos ser transformados nele. Que assim seja. Amém. Eu sempre gosto de rezar a Ave Maria. Na verdade, eu gostaria sempre de ter o tempo de rezar o rosário antes de estar aqui, né? Para começar a falar, né? E tem histórias belíssimas sobre isso, né? E São Domingos foi um grande pregador, né? Um grande pregador. E ele rezava o rosário antes de começar a falar. Vocês imaginam, um dia ele estava em Paris, e lá na Notre Dame, catedral, ele lá dentro rezando o rosário, a igreja lotada, e só tinha os grandes catedráticos no dia, só o povo das universidades estava lá. São Domingos preparou um trecho, ele prepara uma pregação, né? Porque aqui a gente faz uma meditação, é completamente diferente, né? Então preparou aquela pregação, estava lá rezando o rosário, quando Nossa Senhora entrou onde ele estava. Pode imaginar? Era para acabar de ficar morto, né? Antes de lá falar. Nossa Senhora falou com ele assim: Domingos, deixa eu ver o que você preparou. Não morreram, não? Ele mostrou, ela olhou, falou com ele: muito bem, Domingos, está muito bom o que você preparou, mas na verdade eu quero que você fale isso aqui para eles. Era sobre o rosário. Quase morreu, que falou: como que eu vou falar diante desse povo, né, da universidade, só os grandes da universidade, falar com eles sobre o rosário? E nada disso aqui, é isso aqui, viu, Domingos, que você vai pregar para eles, é o rosário hoje. Porque é espetacular, porque a gente não conhece o poder do rosário, né? A gente desconhece, né? E Jesus fala que depois da Santa Missa, a oração que mais agrada o céu é o terço, é o rosário. Não é dele que eu vou falar hoje não, mas é porque eu lembrei que eu estava rezando a Ave Maria. É porque ele fala que a hora que a gente está rezando, as graças são derramadas. E que qualquer coisa se consegue através do terço. Não há nada que não se consiga através do terço. Então a gente precisa pensar nisso, porque quem disse isso foi ele, não sou eu não, foi ele que falou. Rezem. Então o pessoal me fala assim: Filomena, dá oração forte, fala, reza o terço. Ah, mas o terço... Existe uma resistência imensa com o terço mariano, que é exatamente porque ele vai despender graças demais. Então é isso. Então por isso que eu gosto de rezar, porque ela é a nossa intercessora, né? Ela vai ficar aqui intercedendo por mim e por vocês, né? Então, porque a gente precisa de chamar a mãe para estar conosco, né? Quando vai falar do filho dela. Para quem está com a Bíblia, vocês estão aprendendo, né? Abre Mateus capítulo 17. Eu vou te fazer todo mundo trazer a Bíblia de novo, né? Porque a gente precisa aprender a manusear a palavra de Deus. Nós estamos na geração do celular, nós estamos lendo muito pouco. Nós estamos lendo livro muito pouco. E a nossa mente precisa de livro. Essas coisinhas curtinhas de TikTok,
Vai não. Temos que ler. Hoje uma das coisas que estão acontecendo com as crianças é que elas estão viciadas em TikTok, elas não conseguem ler o enunciado da questão da prova toda. Ela lê pela metade e marca errado que ela acabou de ler. Estão viciadas em coisas rápidas. Hoje está um problema muito grave. Mas não é esse o assunto. Acharam? Está no amém ou na misericórdia? Acharam? Já? Então, Mateus capítulo 17, versículo 1. A transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e João, e seu irmão João, e os levou para um lugar à parte sob uma alta montanha. E ali foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se alvas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, levantarei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda falava quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e uma voz que saía da nuvem disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ouviu. Os discípulos, ouvindo a voz, muito assustados, caíram com o rosto no chão. Jesus chegou perto deles e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo os olhos, não viram ninguém. Jesus estava sozinho. Palavra da salvação. O contexto da transfiguração, Jesus estava no caminho para o Calvário. E Jesus chamou 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Pedro, uns dias antes dessa cena, tinha feito uma das declarações mais lindas para Jesus, tinha falado com ele: nós cremos que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas logo depois que ele falou com Jesus assim. Jesus começa a contar que ele vai para Jerusalém, ele vai ser rejeitado, ele vai sofrer muito e vai morrer. Pedro falou: não, você imagina, isso vai acontecer isso com o Senhor? Porque ele tinha medo não só por Jesus, mas por ele. Porque o seguimento de Jesus não é brinquedo. Falou: o quê? Se vai acontecer isso com ele, vai acontecer conosco. Imagina, vamos ficar aqui tudo bem, todo mundo tranquilo. Fica pensando nessas coisas, né? E Tiago e João tinham brigado pelos primeiros lugares. Então vocês imaginam que a turma estava caminhando com Jesus igual a gente, e estava completamente equivocado sobre ele e sobre o que era caminhar com Jesus, né? Completamente equivocado. Mas vocês vão ver que é tão interessante que os mesmos que Jesus pega para levar na montanha da transfiguração é o mesmo que ele leva para a desfiguração. São os mesmos 3. Por quê? Na nossa vida, os seus amigos que te sustentam na alegria deveria ser o mesmo que te sustenta no sofrimento. Às vezes não é, né? Às vezes é só sofrer, a turma vaza, ninguém nem pergunta se você está bem ou não. Dá uma queixadinha para você ver, fica encontra com alguém e pergunta: tudo bem? Você fala: não está muito bem. Eu falo: então depois eu converso com você, Deus vai te ajudar, porque eu estou com pressa agora. Isso é porque somos cristãos, né? Então isso aqui é tão sério, tudo isso, né? É tão sério. Mas Deus tinha que arrancar do coração desses homens o escândalo que seria a cruz. Eles tinham que estar fortalecidos. Bem, é tão interessante isso aqui, porque essa frase que o Deus Pai fala: este é meu filho amado, em quem me comprazo, ele fala 2 vezes. Qual que é antes que ele fala essa? O batismo. Então, Deus Pai, na hora que Jesus é batizado por João, que ele sai da água, fala: este é meu filho amado. A diferença é que aqui ele fala: ouvi-o, escutai-o. O que Jesus está falando nessa hora? Nada. Então por que Deus Pai mandou a gente ouvir? Jesus não está falando. É porque na verdade escutar tem uma outra tradução bíblica, né? Quer dizer, acolha Jesus, acolha esse mistério daquilo que ele é. Escutar na Bíblia está relacionado com obedecer. Está lá em Deuteronômio 5: ouve Israel, o Senhor é o único Deus. Ok? Então a fé vem pela escuta. O que tem a ver falar dessa transfiguração 2000 anos depois, hoje, na vida de vocês?
Vocês entenderam na missa qual era o sentido de vocês ouvirem esse trecho de novo hoje? Não? De verdade, a gente está aqui entre irmão, né? Entrou, escutou e ficou por isso mesmo? Pensou nisso nessa semana? Claro que não, né? Tanto de coisa para pensar, né? Tanto de problema. De verdade, alguém lembrou disso? Não. Então, isso a gente precisa ser honesto com a gente mesmo, não é? Por que é tão difícil ouvir isso? Nesse momento da transfiguração, Jesus permitiu aos discípulos descobrir quem Ele era. De verdade, Ele se transfigura, Ele se transforma e revela que Ele é Deus. Ele é pura luz. Se vocês olharem no Antigo Testamento, no Salmo 103, acho que é no versículo 2, fala que Deus, a luz é como um manto que reveste. Se vocês olharem Abacuque, também fala de Deus como luz. Então o Antigo Testamento, todo mundo já conhecia essa história de Deus como luz. Aí vem Jesus e fica na luz. Então Ele é o Filho de Deus, Ele se revela. E nós, pelo fato de Jesus nos termos feito Filho, nós somos filhos adotivos de Deus, nós também temos um mistério em nós. Por causa do batismo nós nos tornamos filhos de Deus, e por isso nós temos também essa consciência dessa filiação, consciência que somos amados, e por isso não somos só isso que a gente acha que é, mas nós somos um mistério a mais. Mas como que é difícil para nós entendermos que essa frase que Deus Pai fala para Jesus, este é meu filho amado, essa frase é para cada um de nós. Cada um de nós é um filho amado. Que é porque hoje nós somos muito barro e pouco espírito. Um dia nós vamos ser muito espírito e pouco barro. O problema é que nós somos muito pesados, né? Nós ainda não trabalhamos, a semana passada eu falei isso com vocês, a nossa consciência de que somos filhos de Deus, e por isso eu não sou resumida a isso. É tão interessante, eu já falei isso com vocês mais de uma vez, mas quando eu pergunto para um de vocês, quem é você? O que a gente responde? Em geral a gente responde a profissão que a gente exerce, mas não é isso que a gente perguntou. Quem é você? Eu não posso responder só que eu sou uma pediatra. Eu tenho que responder, eu sou um filho amado de Deus, eu sou um sonho sonhado dele, só por isso existo. Então por que quando Deus Pai fala, escutai-o, escutar não é uma brincadeira, porque escutar não é ouvir. Eu posso ouvir e não escutar. Todos nós ouvimos essa passagem domingo. Quantos de nós escutamos essa passagem? O que isso quer dizer? Escutar escutar exige de mim uma atitude que eu não escuto, não é com o ouvido, mas eu tenho que estar atento a essa palavra que vai me transformar, que vai me orientar na vida, me colocar na consciência de um olhar que me conduz. Compreendem? Se essa palavra não chegou no meu coração, se essa palavra escuta não chegou em mim, e que eu tenho que pegar a palavra de Deus e escutar, então eu tenho que pegar a palavra de Deus e colocar a minha vida diante disso e falar o que ser filho de Deus transformou a minha atitude. A consciência de que eu sou um filho amado, que eu venho do amor e que volto para o amor, isso mudou em que a minha atitude com o meu irmão. Se eu não for transformada, eu estou sendo, está valendo o que a caminhada? Eu vou deixar para me transformar quando? Se a palavra de Deus não consegue mover em mim, se esse escutar não me coloca diante de Deus vivo, essa palavra perde o sentido, ela fica lá no passado. Aí essa palavra não me muda, não me transforma, eu não me transfiguro. Aí adiantou o que escutar isso? Nada. Eu ouvi, mas eu não escutei. Escutar exige de mim hospitalidade, porque eu tenho que pegar essa palavra, colocá-la dentro de mim e falar, Espírito Santo, me transforma nessa palavra. Eu tenho que ter coragem de olhar a minha vida diante disso e falar, se eu for chamada diante dele hoje, eu já mudei o que na consciência de ser filho? Nada. Eu realmente estou investindo na minha vida espiritual, na consciência que eu tenho um pai que me ama, e que para me mostrar o amor do meu pai, além de amá-lo, eu tenho que amar o outro que está perto de mim, porque nós somos irmãos. Eu não rezo Pai meu, eu rezo Pai nosso.
Compreendem? E nós, para sermos cristãos hoje, temos que ter atitude de coerência. Eu não posso ser cristão fragmentado, que venho à missa, aqui rezo, e ali fora eu já me comporto como um pagão. Falei semana passada, nós estamos vivendo como pagão batizado. É dura essa frase, mas é assim. Qual é a diferença que eu estou fazendo na vida do meu irmão, dos colegas de trabalho, dentro da minha família? Porque ter fé em Deus é muito mais do que eu ter conhecimento, de eu achar que eu sei tudo de Jesus, ou que eu não já ouvi falar essas histórias todas, Filó, sei tudo de cor. Mas o que isso impacta na sua vida? Além de eu estar diante dele vivo, eu tenho que estar nele e com ele. É preciso que a gente pare e pense: tudo na minha vida tem Deus como princípio? Sim ou não? Senão eu digo para vocês que é tempo perdido. E tudo que vocês fizeram hoje sem amor foi tempo perdido. Compreendem? O que te mantém, então, essa consciência de que eu sou filho de Deus? Isso tem que me motivar a caminhar. Se eu sou um filho amado, eu tenho que estar transformando. Mas isso exige de nós, além da hospitalidade, exige de nós um permanecer em Deus. Exige de nós que a gente tem que sempre estar ali. Exige de mim todo dia sacrifício? Exige. Eu preciso escutar isso todos os dias? Preciso. Eu tenho que dizer ao Senhor que eu pertenço a Ele todos os dias? Sim ou não? E vocês renovam isso? Porque para Deus só existe hoje, o presente. O passado está na misericórdia e o futuro está na providência. Eu só tenho agora. Para amar e servir a Jesus, só tenho agora, eu não tenho depois de amanhã. Então é agora que a vida me exige a minha atitude cristã. É agora. Quando Pedro viu aquele povo lá, aquela belezuda, Deus falou, ele falou: vamos ficar aqui em cima mesmo, Jesus? Bobagem lá embaixo. Por que nós vamos descer e comprometer com o outro? Lidar com o sofrimento do outro, lidar com o irmão miserável, lidar com aquele que está com fome, lidar com aquele que é difícil. É duro, não é fácil não. Então eu acho, às vezes eu não tenho conhecimento ainda, eu tenho um amontoado de informação, mas eu não tenho a vivência da fé. E a nossa diferença é viver na fé todos os dias. Porque Jesus falou que viver com Ele vai nos limitar sem sofrimento. Falou? Vocês rezam que nada de ruim vai acontecer com vocês. Está escrito isso em algum lugar? Não está. Ó, que vocês tiverem dúvida, vocês vão em Lucas. Lucas 7, se não me engano. Lucas, eu acho que eu não vou lembrar aqui exatamente quando. Ele diz que aquele que escuta a palavra dele e a põe em prática, que a gente tem que escutar e viver, é como o homem que construiu a casa na terra, na rocha. Aí vem a tempestade, vem o que vier e a casa permanece. E aquele que constrói sobre a areia, no primeiro problema que tem, ele diz, cai. O que te mantém de pé? Na vida nós temos que ter uma âncora. Você tem que ter um eixo firme. Porque a hora que as notícias ruins chegarem, nós permanecemos de pé. Uma vez perguntaram para um prior, né, que é de uma comunidade monástica, que era um monge muito jovem, e disse para ele: mas por enquanto vocês estão nessa comunidade com fervor muito grande, né, no aleluia, mas você sabe que o sofrimento vai chegar. Sim, ele falou, sim, eu não tenho dúvida. Mas então como é que vocês, o que vocês acham? Ele falou: eu só espero que quando o sofrimento chegar, ele nos encontre na escuta do Evangelho. Prestou atenção na diferença? Então a nossa vida, ela tem que estar sedimentada na palavra. Aquilo que disse Pedro na leitura de domingo. Nós vimos ele sendo transfigurado. Nós sabemos que ele é o Filho de Deus e nós não estamos atrás de fábula. Não é uma mentira isso. Isso é a decisão da nossa vida. É sério demais. Que nós fomos criados por Deus, convocados a uma vida que não vai acabar. Somos eternos. Com que consciência você caminhou hoje?
O dia que a gente tem consciência que a gente caminha cada dia que falta, menos um, fica tudo tão relativo, que a gente já não briga por um tanto de coisa. Filó, mas aquela pessoa me irritou. Bobagem, ficar com raiva. Diante de Deus nós vamos ter morrer de vergonha disso, que é o nada. Nós temos que estar aqui pensando em coisas maiores. Pensa sempre assim: Jesus, como é que o senhor faria no meu lugar agora? Brigando por herança, tantas famílias destruídas quando morre alguém, destruídas, quando vai fazer os inventários, quer matar uns aos outros, acabar de matança. Para quê mesmo? Vai levar o quê? Nada. E qual o investimento que está sendo feito na alma? Se nós somos filhos do Pai, que é amor e bondade, os nossos atos já são transformados nisso. As pessoas já conseguem olhar para nós e falar: está a cara do Pai. Não? Já conseguimos levar o amor na vida do irmão, a bondade, ajudar o outro na caminhada, a perceber a dor do outro, a acolher o outro. Então exige de nós muita disciplina, essa consciência que eu também vou ser transfigurada, eu tenho que ser transformada. E o que te transforma? Qual que é o princípio disso? É a consciência que a gente é filho de Deus. Qualquer filho? Não, amado. Essa é a diferença. Então você passa pelo problema? Passo, sozinho? Não. Tanto que Jesus fala com eles caem no chão, Jesus fala: levantai, não tenhais medo. Não tenham temor, ter temor e respeito a Deus, mas não tenham medo de caminhar. Então o maior investimento que nós podemos fazer a cada dia é trabalhar a cada dia um pouco mais aquilo que somos. Quem eu sou? Para que a nossa vida seja muito mais transformada do que desfigurada, porque o pecado nos desfigura. Por que Nossa Senhora é tão linda? Porque nela só tem amor, não tem pecado. Observa a sua expressão no espelho quando você está irado, e olha a sua expressão quando você ama. É completamente diferente. Então a gente precisa começar a pensar: se eu sou filha de Deus, eu preciso viver como filha dele, filho dele, andar com a confiança de filho, ser transformado, não ter medo, tudo confiar ao Pai. Então, mas para ser transformado é igual a pipoca. Como é que ela vira pipoca? O milho vira pipoca no fogo. Como é que eu sou transformado? Pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai chegar aqui e vai te invadir? Não, você tem que pedir. E é através do coração imaculado de Maria, e várias vezes ao dia: vem até mim, Espírito Santo de Deus, e me transforma. Transforma o meu coração, transforma o meu olhar, transforma a minha consciência que eu sou filha, e me ajuda a caminhar como filho de Deus. Eu quero viver de forma que eu possa dar testemunho de Deus vivo. Sem isso não vale. Nós não podemos ser cristão destruído. Nós estamos ficando cada vez um número menor. Dar testemunho de Deus hoje não está brincadeira. Não está. Assumir que cremos em Jesus hoje, e assumir isso não está fácil. Mas se a gente não tiver isso primeiro dentro de nós, essa certeza que a gente é filho dele, e essa alegria de ter essa pertença a Deus, o que nós vamos levar para o irmão? Nada. Compreendem? Então eu preciso, por isso que eu preciso escutar. Mas para escutar a Deus eu preciso de silêncio. Observem um santo. As pessoas muito santas, elas são mais caladas, fazem menos barulho. Não precisa chegar mostrando que chegou. Não tem interesse nem de ser vista. Observa a gente que chega fazendo muita confusão, muito escândalo, muito barulho. Observa caminhão vazio, como é que anda. Batendo, faz barulho. Quanto mais você está cheio de Deus, mais silêncio. Observe isso, faz parte da vida. Então quando eu estou cheia, que eu tenho consciência dessa presença, o que eu busco fora? Nada. Preciso ser visto por quem? Por ninguém, só por ele. Muda tudo na vida, não precisa aparecer para ninguém. Eu já estou com aquele que me olha, que cuida, que sabe, aquele que já me revelou a minha identidade. Eu que ainda não tomei consciência daquilo que sou.
para poder viver naquilo que de verdade eu sou. Gente, quando você toma consciência de que você é filho do Altíssimo, quantas coisas você não aceita mais na sua vida? Milhares. Milhares, eu digo para vocês. Quanto mais vocês caminharem para o centro que é Deus, mais sozinhos vocês estarão, porque o mundo gosta da confusão e da periferia. Quanto mais vocês caminharem para lá, mais som, mas ricamente acompanhado da presença dele. Então não tenhais medo. Tome consciência dessa coisa espetacular que Deus fez para cada um de nós, é ser filho. E não ter desistido de nós, quando eu penso que Jesus permaneceu aqui conosco, na Eucaristia que vocês acabaram de receber, na palavra que sustenta, nessa palavra que hoje, quando ele falou com Pedro, né? Pedro falou: é o Senhor mesmo, então me manda andar na água. Fico imaginando Pedro que pescou tanto, andou tanto em alto mar, e Jesus manda ele andar em cima daquela água. Uma coisa surreal. Quando ele ficou com medo, Jesus fala: homem de pouca fé, uma coisa para nós hoje. Como que a gente tem medo, como que a gente acredita, mas desconfiando, como que eu não acredito nesse amor incondicional de Deus? Por isso a gente vive deprimido, vive triste, vive acabrunhado, vive com medo de tudo, fala: ah, mas será que vai dar certo? Ah, meu Deus, mas será? Ah, que luta. Assenta ali, ó, conversa com quem pode, com o filho, chega lá e fala: que eu vim trazer um negócio para o senhor, entrega, fala: estou esperando a sua orientação, ele vai conduzir. Simples, a vida fica tão mais leve, tão mais simples. Tira os remédios de levantar, os remédios para ficar de pé, os remédios para dormir. O que é isso? Para. Olha a nossa cura. Ele é a cura. Ele que nos põe de pé, Ele que nos dá o ânimo, Ele que fala: coragem, tem algo tão lindo para vocês. Senhor, eu estou sofrendo, tem dor, mas eu posso curar, eu posso aliviar, eu posso te dar um outro sentido, porque a morte não vai ter a última palavra. O sofrimento não, ele pode nos transformar se a gente permitir, porque eu consigo olhar para o outro melhor. O médico ferido é o médico que melhor cura, que é capaz de dar compaixão, é capaz de se olhar no outro e se ver. Hoje é tão interessante que o mundo está nos tirando a empatia. O TikTok, eu estou implicada com ele, né? Mas é porque ele é complicado. Ele é tão ardiloso que o objetivo dele é destruir. É para que você não pense, vai fazer uma geração de zumbi. Não pense, apenas consuma. Todo mundo que não pensa é fácil de ser domado, domesticado. Só compra. A coisa não está boa não, estou falando sério com vocês. Do ponto de vista psiquiátrico é aterrorizador. Não é brincadeira. Quem tem filho tem que começar a negociar a desinstalação disso. Eu fiz um podcast agora com o Belisário, que é um grande psiquiatra, que ele está apavorado. Não é brincadeira. Uma das doenças mais graves da psiquiatria, que ficava guardada nos livros, hoje ela já se manifesta, que é a dissociação do mundo real com o virtual. De repente alguém olha para você e fala: você não é minha mãe, sabia? Você é uma impostora que foi colocada aqui. Pode imaginar a consequência disso? Eu mato. Você não é minha mãe, não é meu pai. E ele é sutil, né? Destrói devagar. Não é uma brincadeira. Os meninos estão adoecendo, nem sabem mais por quê. Não consegue sentir. Hoje faz parte da anamnese, a gente vê quantas horas de tela. Outro dia uma menina passando muito mal no meu consultório, que ela não sabia explicar o que era. Ela tinha 9 horas e 28 minutos de TikTok. O dia só tem 24. Nem ela viu, nem ninguém viu. 9 horas e 28 minutos. Então nós somos com uma geração doente. E no meio disso eu falo com vocês: somos filhos de Deus. Nós não precisamos disso para a gente ser feliz. Nossa felicidade não está aí. Porque o TikTok está gerando nos meninos um tédio, porque eles não têm mais prazer na relação uns com os outros, sentar e conversar e bater um papo. O prazer é rápido e fugaz, rápido e fugaz, rápido e fugaz. Então as relações serão nenhuma, líquidas. Essa é a construção que está sendo colocada nos adolescentes e em muitos adultos viciados. É seríssimo. Aí nesse momento eu chego para vocês e falo: você é um filho amado. Imagina quem é que está interessado em ouvir isso. Então é por isso que é preciso que a gente seja tão transformado que as nossas atitudes revelem a presença de um Deus vivo e carregar em nós a alegria de pertencer a Deus e saber que não vivemos no acaso, que existe algo antes do nosso nascimento e depois da morte, que a vida não encerra no nada. Mas para isso esse tem que ser construído primeiro dentro de cada um de nós e saber essa alegria de pertencer a Deus.
Então, isso aqui tem que nos incomodar. Tem que pedir a Jesus a graça de escuta, pedir a Ele a graça do silêncio, porque Deus não vai falar no barulho. Parar muitas vezes, ficar sentado horas ali diante dele. Horas. Um dia eu fiquei sentada diante dele 3 horas. Assentada. Fica lá diante dele. Falei, estou te olhando, só me olhando. Até nós chegarmos a uma conclusão. Meu marido falou, 6 horas da tarde para continuar aí. Falei, já estou aqui desde as 3. É ali. É ali que resolve. É ali. É com Ele que resolve. Fala, Jesus, é aqui. Me dá a graça de me silenciar. Porque fechar a boca não é difícil, não. Difícil é silenciar e domar tantas feras que habitam em nós. Até a gente domar todas, para permitir que Deus fale. Até a gente conseguir entender como é que Deus fala. Porque Ele vai falar como eu estou falando com vocês. Até entender e até ouvir. Por isso é um exercício de resistência a escuta. Escuta é um exercício de resistência. Nem é sentar lá e falar, não, já está bom. Não. Às vezes gasta 3 horas, 4 horas. É preciso fazer com que isso seja uma rotina para nós. De verdade, seja um momento de um encontro. Escutar. Isso é uma das coisas mais preciosas da nossa vida. Poder ouvir. E que Deus nos conceda essa graça. De não só ouvir, mas escutar no mais profundo de nós. Para que essa palavra nos transforme, nos oriente, nos confirme a direção. E que a gente tenha a mesma certeza de Pedro. Eu não creio nem em fábula. A história de Jesus não é a história da carochinha. É real. É a nossa vida. É a nossa história. É de uma beleza louca. Eles foram testemunhas oculares. E é essa fé. A nossa fé é apostólica, que cremos nesses homens que tiveram a graça de estar diante dele. Então, que Nossa Senhora, que foi aquela mulher que teve que escutar o mistério, né, gente? O mistério. Quando ela ficou 9 meses com Deus dentro dela. Isso é uma loucura, isso. Quando o anjo dá o anúncio e ela acolhe esse mistério. Imagina quanta coisa ela teve que ouvir e meditar. Que ela interceda por nós, na nossa miséria. E nos conceda de Deus as graças que a gente precisa na nossa caminhada espiritual. Porque nós queremos ser transfigurados. Nós queremos ser transformados pela graça de Deus. Nós queremos aprender a ouvir, a meditar a palavra que vai ruminando em nós até gerar vida e transformação de vida. Ela foi completamente transformada. Que ela peça ao Senhor por nós. Para que a gente também na nossa vida espiritual não seja só ouvir a missa, não seja só ouvir o grupo de oração, não seja só fazer uma novena, mas ser transfigurados pela palavra. E que nessa noite a gente tome posse disso. Eu sou filha, eu sou um filho amado e por isso eu tenho que ser transformado. Porque Ele espera de mim uma atitude de bondade, de amor, que esse mundo aguarda. Muitas pessoas irão chegar até Ele por causa da sua atitude, não pela sua palavra, mas pelo seu ato, pelo seu olhar, pela sua acolhida de amor, que era o mesmo que Ele faria, porque nós somos irmãos. E às vezes o outro ainda não teve a oportunidade de sentir um amor de Deus dessa forma. Se você já sente esse amor, que você seja capaz de abraçar o outro que ainda não sente, falar com ele, coragem, de pé. Você também é um filho ou uma filha amada. Você irá compreender isso enquanto a gente caminha junto. Que Deus nessa noite, derrame sobre nós as bênçãos que a gente mais necessita para a nossa caminhada espiritual, sobre a intercessão tão poderosa de Nossa Senhora, que ela interceda por nós junto a Deus, para que cada um de nós nessa noite possa ser transfigurados pela palavra.